Vivo de novo. Vou organizar aqui pelo computador. Fabiano Tabaldi, olha aí, rapaz. Fabiano, se achegando, amigo velho. Boa noite. Vamos se organizando. Chegou o nosso convidado já. Olha aí, ó, já chegou pedindo solicitação. Toma. Vamos se chegando, turma. Boa noite a todos. Como de costume, pedindo pro pessoal aí que já chegou, que nos dê o ok, se tá som, imagem, sinal, se tá tudo tranquilo. Enquanto a gente aguarda aí, tá carregando a solicitação do André para a gente compartilhar a live. Por enquanto, tudo ok. Comigo sozinho, o André já aparece para vocês. Para mim, tá carregando a participação dele aqui. Beleza. Show de bola. Só um, tá? Vamos ver aqui se... Acho que deu erro na participação do André. Eu vou convidar ele aqui. Vamos ver se agora ele consegue participar e ficou carregando e não conectou, pelo visto. Gabriel Campos, boa noite. Wagner, Laura, André Nunes, Taline Munhoz, Guilherme Stork, sempre com a gente. Ivan, Santiago, Felipe. Show de bola, Arthur. Henrique Giroto. Marcelo Vieira, mas olha aí, rapaz, ligeirinho. Vai tá abraço, amigo velho. Thaís. Acho que estamos com o sinal do André meio fraco lá, pessoal. Tá carregando e acaba que não conecta. Deixa eu ver se eu falo com ele. Ciro, boa noite, Ciro. Se eu consigo falar em off com ele aqui para ver se a gente corrige ali, porque carrega e não abre. Tentando resolver um problemita técnico aqui, tá caindo a conexão lá e o André não consegue acessar a live. Eu falei com ele no privado aqui, ver se a gente consegue resolver. Enquanto isso, vamos se achegando aí, pessoal. E, como de costume, já aproveitando o embalo, já que a gente aguarda o André se organizar ali, solicito que vocês nos ajudem aí a compartilhar a live, né? Convidar mais pessoas para participar conosco. Então, cada um que está chegando aí, se puder convidar mais uns 3 ou 4 para aproveitar o embalo e a gente compartilhar um pouco mais de conhecimento com um pouco mais de pessoas. É um trabalho bastante interessante. A gente tem procurado trazer de tantos em tantos algum pesquisador aí, obviamente que com foco nas terras baixas, para que a gente consiga, além das questões práticas que a gente relata das nossas vivências, trazer algum dado científico, algum dado da pesquisa para compartilhar com vocês também. Vou só falar com o André aqui em off, a gente já segue o baile. Tem uma dificuldade de conexão ali. Vamos ver se troca o Wi-Fi pela 3G e a gente consegue compartilhar a live. Senão vai nos complicar a programação, porque eu confesso que não preparei nada específico, era mais a interação com o André e o trabalho dele junto ao grupo de herbologia, né? Então, vamos tentar mais um pouquinho resolver o problema aqui e a gente já vê se consegue dar continuidade aí na nossa programação.
Germano, boa noite, amigo velho. E a Dutra. Para mim tá tudo em ordem aqui também. Ó, apareceu o André de novo. Vamos ver se agora a gente consegue que ele participe conosco. Bueno, tia. Agora foi. Aqui é dificuldade, tia. Meio manhosa a tal da internet. Deve ser a inexperiência do lado de cá. O botãozinho, aquele que fica atrás da máquina. É, exatamente. Vocês Tá inventam ouvindo bem esse sinal? Tá bem para ti? Som, imagem? Show de bola. perfeito. Pessoal em casa, tá tudo tranquilo. Agora abriu a imagem dupla aí, pessoal. Nos confirmem, por favor, se agora estabilizou, para que a gente comece, dê início à nossa conversa da noite hoje aí. Só esperar o pessoal nos confirmar pelo chat, se agora tá ok com as duas imagens, som e imagem dos dois participantes, para a gente seguir o baile. Angélica Ralph, olha aí, participante. Gabriel Campos confirmando, Henrique confirmando, beleza. Mariane Corradini, conhece não, André? Conheço, nos tempos aí. Tá bem. Então tá, o pessoal confirmou, então vou fazer a abertura aqui, dar os devidos recados iniciais, como de costume, e a gente já inicia a interação, tá bem? Então, pessoal, como de costume, né? Demate Listo por aqui Fabrício Marques, Pedra Moura, Consultoria Agropecuária, estamos dando início ao 16º episódio da nossa série de lives Pedra Moura Entrevistas. Essa série tem o objetivo da gente trazer convidados e temas mais específicos para que a gente possa aprofundar com um pouco mais de detalhes o universo, a vastidão de temas e demandas que a gente tem dentro do universo da produção integrada, né? Sistema de produção integrada em terras baixas, que é o nosso foco, tanto da live, quanto da série, quanto da empresa propriamente dita. Tá bem, pessoal? Então, antes de apresentar o nosso convidado, eu queria contar uma história, uma passagem minha e do André. Faz 2 anos, vai fazer, já foi em 2018. Logo que eu saí da Porteira Dentro em abril, final de abril, e daí, em meados de setembro, eu abri a Pedra Moura e no início de outubro, a gente foi fazer uma palestra em Itaqui, a convite da BASF. Eram quatro empresas, né? A própria BASF, a Embrapa, no caso foi o André, o palestrante, o IRGA, que fez a abertura da noite, contextualizando a situação local da região lá, e a Pedra Moura. E o nosso objetivo, o nosso tema era falar sobre o manejo da resistência em lavouras de arroz. E daí, nesse meio tempo, antes da gente entrar, começar as palestras, eu e o André nos encontramos no banheiro, inclusive, antes, todo mundo tirar uma água do joelho antes de começar as palestras lá, porque senão daqui a pouco, nós tomando mate, fica difícil depois, daqui a pouco no meio da palestra, dá vontade no banheiro. E daí o André me relata que, eu nem sabia que tinha saído da Porteira Dentro, te desejo sucesso, coisa e tal, e se tu me permite, eu queria te dar uma dica, uma sugestão de uma área de trabalho, de um serviço a ser criado, que seria uma capacitação, criar um treinamento de capacitação para o pessoal que está saindo da academia, para a gente ajudar mais o pessoal a ter um pouco mais da noção prática, além das questões teóricas que a gente aprende nos bancos da academia, né? E eu acho que a gente tinha que fazer de tudo aí para tentar capacitar um pouco mais o pessoal que está saindo da faculdade para vir para o campo de trabalho e tudo mais. Inclusive, me coloco à disposição, fica à vontade, vamos fazer uma reunião para nós fazer uma parceria público-privada, mas enfim, foi assim a nossa conversa. Então, eu estou contando essa história aqui para contextualizar o tema, que inclusive o tema do evento esse que a gente foi fazer e está aqui, algumas questões aqui hoje, mas também para dizer para o próprio André que ele tem um pouco de uma parcela de culpa nesse trabalho digital que a gente tem feito aí. E, como eu bem disse, essa conversa foi em outubro, dia 4 de outubro, mais especificamente de 2018.
E em janeiro de 2019 eu criei o canal. Eu me lembro de ter dito para o André que a médio e longo prazo até é uma rica de uma ideia, né? Pode ser um projeto, mas num primeiro momento aqui eu vou começar a compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos, mais para mostrar a cara e apresentar a empresa do que propriamente criar algum outro serviço. Mas a coisa foi pegando corpo e a gente abriu o canal em janeiro, fez um ano, né? E cada vez mais a gente vem intensificando esse tipo de interação e tá ficando cada vez mais produtiva para nós, principalmente, porque a gente tem recebido cada vez mais feedback, mais interação de colegas, inclusive, né? Como o caso do próprio André, que sugeriu, e por isso, pessoal, justifica um pouco não, boa parte do convite para o André fazer parte dessa nossa série de lives, que ele é um dos culpados por tudo isso, então nada mais justo que venha dividir com nós aqui um pouco do conhecimento dele também. Tá bem? Então, contar essa breve história aí, apresentar o coordenador da Estação de Pesquisas da Embrapa Terras Baixas, André Andres. Vou passar a palavra para o André para que ele complemente um pouco da sua apresentação e nos conte um pouco da sua trajetória e da trajetória da estação em si, e depois a gente começa a falar um pouco mais específico sobre as linhas de pesquisa que ele, junto com o grupo Herbologia Terras Baixas, estão desenvolvendo aí nas últimas safras, que tem relação direta com o sistema de produção integrada. Tá bem? Então, André, é uma satisfação te ter conosco aqui. Uma boa noite e a palavra é tua. Boa noite, Fabrício. Boa noite. Eu não sei se eu digo aos teus seguidores, ou ouvintes, ou telespectadores. Essas coisas são modernas, né? E nós temos que acompanhar. Então, esse dia eu estava pensando naquele fato, mas eu já tinha até esquecido da nossa ida a Itaqui. O colega Germani também estava lá. E foi realmente bastante interessante. Mas, assim, uma introdução, Fabrício, dá os parabéns, né, pela sua caminhada aí. E eu acho que essa estratégia de conversa, né, de troca de experiência, compartilhar experiências, né? Eu acho que tu usa o termo ser dividindo que soma, alguma coisa assim, né? Conhecimento que multiplica. Exatamente, é isso aí mesmo. E eu acho que isso não tem volta. É claro que eu particularmente gosto, né? Os estagiários que certamente estão ouvindo aí, o pessoal da graduação, da pós-graduação, que nos ajuda muito no grupo de herbologia, eu gosto muito de estar na frente da lavoura, né? Da parcela e conversando, que é onde a gente ficamos mais à vontade. Esse é o termo. Mas é a primeira experiência que eu estou aqui. Eu já tinha seguido algumas vezes, te ouvindo ali. Ouvi aquele dia também a estreia do Celal, né? Eu digo que esses homens não param de falar. Foi 2 horas aqui. Eu digo, meu Deus do céu. Mas 2 faladores, né? Então, foi muito bom. Bom, a questão da estação, é só fazer um pequeno introdutório, porque tem pessoas de outros locais que não conhecem bem aqui. Então, a Embrapa, ela tem uma estação experimental, Terras Baixas, né, no Capão Leão, junto com a Universidade Federal de Pelotas. Tem uma cerca velha que nos divide, vamos dizer assim, mas o próprio diretor, o professor Dirceu Agostineto, a gente sempre diz, já vamos derrubar essa cerca e ficamos tudo numa instância só. Nós, em outubro, né, quando o nosso chefe, o Dr. Roberto Pedroso, foi escolhido para gerenciar a Embrapa Clima Temperado em Pelotas, ela nos confiou a coordenação da estação. Então, a gente começou já embaixo do mau tempo, que final de outubro, foi 23 de outubro, alguns experimentos, ou muitos, já estavam em andamento. Lembras, né, para quem é aqui da região sul, chuvas, né, de outubro nos atrasaram um pouquinho alguns experimentos, algumas lavouras. Então, vendo Santa Maria, tem pessoas... Chegou a 400 milímetros em algumas localidades aqui em outubro. Ainda tem pessoas colhendo arroz, né? Nós, até em função dessa pandemia e fazendo um rápido assunto sobre ela, como é que a Embrapa está nessa quarentena, a Embrapa é uma empresa do governo federal, né, Fabrício? E ela recebeu uma determinação de fechar. E somente estamos em serviços essenciais. Nós somos na estação 90 pessoas, e mais 90 funcionários, e mais 62 entre terceirizados e estagiários. São 152 pessoas, e com a restrição determinada pelo governo, nós estamos trabalhando com 22 pessoas
às vezes vai a 25, 26, mas foi uma redução drástica. Serviços essenciais, alimentação dos animais. Nós temos o rebanho leiteiro de pesquisa, que precisa ordenha de manhã e de tarde. Então, as pessoas precisam estar trabalhando constantemente. O arroz praticamente todo colhido, apenas os experimentos de melhoramento que visam alguma coisa relacionada ao comportamento de frio, né? Então, eles precisam semear um pouco mais tardiamente, o colega Silvio, etc. e tal, melhoramento. Eles plantam alguns experimentos tardios e estão colhendo agora, hoje mesmo estavam colhendo. E a soja também, final de ciclo, melhoramento colhendo mais uma semana também termina, e nós temos alguns experimentos que faltam colher relacionados àquele ciclo mais longo, né? Isso fazendo um resumão assim da estação e desse período difícil que estamos passando, e todos, né? Tanto que eu falava, né, e te elogiava dessa estratégia virtual, vamos dizer assim, que vocês estão usando muito bem. Então, renovo os parabéns. E acho que veio para ficar, né, Fabrício? Eu acho que, mesmo depois, quando as coisas ficarem normais, essa possibilidade de compartilhar conhecimento e conversar com as pessoas. Esse dia eu escutava o Pingo também num outro, o professor Rogério, se não me engano, o Pingo do Guanabara, né? Muito conhecimento, e para nós que estamos começando a correr nessa questão da integração lavoura-pecuária necessária das nossas terras baixas, eu acho que foi extremamente importante compartilhar e aproveitar essas experiências. Deixa eu te falar um pouquinho. Maravilha. Só fazendo, contando para vocês um segredo, o André citou a live com o Celal aí, mas depois da live com o Alencar, da UFSM, a live com a Amanda, da URGS, todas se estenderam, né? Mas o dia que eu convidei o André, ele me disse assim: Tchê, eu já estava até com medo de uma procura tua, porque, tchê, eu assisti tu e o Celal, e vocês dois falam, eu não falo daquele jeito, né? Será que nós vamos ter assunto para tanto? Mas até para esclarecer, pessoal, de fato, a live com o Celal, a gente preparou um programa para a live, assim, um roteiro bastante técnico, né? E foi praticamente uma aula, né? A gente criou vários conteúdos para serem abordados. Daí depois, como o Alencar, o objetivo, por que eu estou convidando pesquisadores para começar? Porque a gente tem pouca informação, principalmente dessa questão da soja em terras baixas, né? A questão, pouca informação científica. Muito do que se tem da soja, praticamente tudo que se tem da soja é da região de origem dela, das terras altas. E o nosso principal objetivo em convidar os pesquisadores é para que a gente tenha acesso e, primeiro, que as pessoas saibam que está sendo pesquisado, tá? Que tem gente competente gerando informação da soja no nosso ambiente, que é o que nos importa. A gente tem que ter muito cuidado no tal do copia e colhe, que eu digo, né? Usando a linguagem moderna, a gente pegar as informações de sistemas de produção que foram validados em outras realidades e a gente tentar copiar e colar para cá. Então, o principal objetivo é esse, trazendo pessoas de diferentes entidades de pesquisa, mas o objetivo é sempre o mesmo. Nós, primeiro, dar visibilidade para os grupos de pesquisa, sempre o pesquisador que vem geralmente está vinculado a algum grupo, e para a gente dar visibilidade para o grupo e para as pesquisas que estão sendo realizadas, até para que a nossa comunidade, o pessoal que nos acompanha, perceba e saibam que está sendo pesquisado, que a gente está gerando informação localizada e que essa é que nos importa. Tá? Então, dada essa informação, André, a gente mudou, eu vim mudando, na verdade, porque esse processo eu estou meio que aprendendo a fazer, né? Então, tanto que as primeiras lives eu falei, pessoal, que eu estava postergando esse projeto há um baita tempo pelo desconforto de estar falando em tempo real para uma câmera. É diferente de estar fazendo uma apresentação com o PowerPoint e o DataShow ali nos ajudando, né? Aqui a interação é em tempo real e a gente não tem um roteiro, por mais que eu anote algumas coisas aqui, a gente fica menos dono da situação, digamos assim. E conforme foi passando, tirando essa do Celal, que a gente pouco interagiu com o pessoal do chat, pessoal que estava acompanhando a live, com o Alencar a gente já abriu para mais perguntas, e com a Amanda, terça passada, 2 dias atrás, foi praticamente só interação. Eu tinha separado umas 4 perguntas para ela, bem específicas, e a gente foi interagindo muito com o pessoal.
Então, até para te deixar mais à vontade também, né? Não precisa ter tantos números específicos das pesquisas, é mais a intenção é mais que vocês falem do trabalho de vocês, que apresentem o grupo, as linhas de pesquisa e alguma pergunta específica que o pessoal for fazendo. Eu tenho certeza que a gente tem condições de responder, seja a questão prática, seja a questão científica, né, de dado dos trabalhos em si, mas a gente vai se partilhando aqui, um vai complementando a resposta do outro. Tá bem? Fica tranquilo. Eu queria que tu apresentasse, antes de conduzir, eu tenho uma outra historinha para contar aqui, para fazer as minhas analogias, como de costume, mas eu queria que tu falasse sobre o grupo de herbologia especificamente, qual é o trabalho do grupo, se quiser citar os participantes, enfim, fica à vontade e esclarece para nós o que é o grupo. Tá, eu só vou voltar só um pouquinho, porque depois a gente vai falar um pouco mais ligado à herbologia, mas é importante, Fabrício, e você tem falado muito nisso, né? Tu falaste da soja há pouco. Nós tivemos esse ano, talvez, ao menos porque a gente deu uma olhada no Agromet, ali no site da Embrapa, junto com a UFPEL, que tem histórico dos eventos climáticos, né, dos últimos 132 anos, né, dessa parceria com a UFPEL, de leituras diárias de alguns dados climáticos. Este ano nós tivemos na estação, em janeiro, 37 milímetros. Janeiro do ano passado foi 266 milímetros. Aí nós começamos a ver. Nós ali estávamos trabalhando com soja, fizemos os pré-requisitos, né, que todos nós falamos, né, calcário, drenagem, uma cobertura de inverno ou uma pastagem de azevém, escarificação. Semeamos 29 cultivares e algumas estratégias de controle de planta daninha em pré ou pós-emergente. A gurizada ali, que depois eu vou citar alguns, tomara que eu não esqueça de todos, colhemos no mutirão e nós atingimos 900 a 1.200 quilos por hectare. Era uma área sem irrigação. Veja que investimos em muitas coisas, em qualidade, tratos culturais, mas nós não estávamos programados para, naquele experimento, irrigar, mas sim para drenar. O Parfit nos deu uma ajuda, o Parfit deve estar aí nos escutando, nos deu uma ajuda nessa parte de levantamento, a suavização, que ele, o Antonioni, todo um grupo aí tem trabalhado muito. Uma área muito boa, escorrida, mas nós não tínhamos botado água. E isso foi crucial, né? Os resultados que nós estamos tendo aí. Já paralelo a isso aí, na outra área nossa, em que nós temos um histórico já de 5 anos, que nós temos 3 anos de rotação, o arroz o ano passado, e esse ano voltou a soja em rotação com arroz. Escarificamos, e aconteceu uma coisa interessante, Fabrício, já que tu estava falando de historinha, nós compramos uma máquina, compramos a botinha e botamos funcionar. Ela passou 2, 3 tiros, e daí depois vamos olhar como é que foi a profundidade. E na verdade a botinha estava solta, ela ficou em cima, não cortou nada. Daí fizemos, vamos semear no lado, regulamos a máquina, etc. e tal. E daí saiu um estudo, esse estudo até que esse dia ali o pessoal do grupo, ali coordenado pelo Matheus, colocou à disposição aí no Instagram os números, né, que produziu 83 sacos por hectare, onde a gente conseguiu fazer essa escarificação, e não escarificado 58. Então alguém pergunta, mas pô, não escarificado 58 está excelente. Sim, mas nós em dezembro começamos a irrigar 2 vezes por semana, 15 milímetros. Então fizemos as práticas culturais, a opção do controle químico em pré-emergente, pós-emergente, fizemos aquilo que a gente tem falado. E o interessante, Fabrício, que algumas pessoas nos visitaram e a gente sempre levava eles a olhar aquela área, porque era muito... O degrau, né, da soja era muito visível. E nós dizíamos provocativamente, olha, começamos... O ano passado nós tínhamos arroz, o sistema Clearfield, tivemos um pouco de azevém e fizemos a soja. O que será que aconteceu ali? Então as pessoas... É residual, é QRO. Né? E deixávamos eles, vai dizendo, é seco, não sei o quê. E daí a gente mostrava a questão da escarificação. Então, às vezes, é um pequeno detalhe, né, que a gente não cuida e a gente perde produtividade. O grupo nosso de herbologia ali, o Fabrício já atropelando, né, a gente tem um grupo de 6, 7 estagiários, eles são renováveis, vamos dizer assim, porque atinge um período, se formam, saem. A Mariane mesmo teve um período, fez estágio contigo, na Pedra Moura,
voltou agora para fazer um mestrado, iniciando o mestrado na UFPEL conosco também, junto com o senhor Dirceu. A gente tem o Matheus, que terminou o mestrado, agora está começando o doutorado também comigo, com o professor Dirceu, e é o que coordena toda aquela... Eu chamo de página, né? Eu já nem sei, Fabrício, como é que você diz no Instagram o negócio aí. Mas eu abasteço alguma coisa para ele, mas ele que coordena tudo isso aí. E tem o Ricardo, que se formou há pouco tempo, tem o Felipe Soder, o Benito Bergman, vamos lá, a Viviane, a Taline, ou seja, é um grupo que é bastante dedicado e eu sempre digo, né, quando a gurizada vem falar conosco ali para começar o estágio, digo, olha, é boca brava. Vai ser puxado, mas a gente fica feliz porque depois de 6 meses ou um ano que eles passam ali, eles saem, aquilo que nós falávamos lá em Itaqui, né? Eles saem um pouquinho mais preparados, né? Um pouquinho mais Sim. preparados. Então, nessa primeira parte, assim, a gente tem que agradecer a eles que estão sempre em cima. Hoje estávamos lá trabalhando sobre semeando azevém e trevo persa numa área de arroz e de soja e fazendo umas leituras já no novo experimento com aveia, também em terras baixas. Show de bola. Não, eu vi que tem mais algumas coisas de cobertura ali, o próprio trevo persa a cultivar de vocês, né? A cultivar da própria Embrapa. Trigo duplo propósito, eu vi que tem algumas coberturas ali que vocês estão fazendo, até eu separei algumas coisas para a gente falar sobre isso aqui. E pegando essa parte de coberturas, foi um bom gancho, parece até que eu tinha combinado contigo, que a tal da historinha que eu disse que eu vou contar, é um vídeo, na verdade, que eu fiz depois da abertura da colheita de 2019, que o nome do vídeo é Erro Grave na Abertura da Colheita 2019. Só que o tal do erro grave foi cometido por mim. Então, a programação da abertura da colheita estava muito boa, né? Os seminários. Só que a gente, dentro do ambiente lá do auditório, a gente tem 100 lugares. E passaram pelo parque ali nos 3 dias de evento mais de 5.000 pessoas. E daí o Fabrício pega e, querendo participar, porque eu tinha achado a programação muito boa, questões técnicas, operacionais, de mercado, enfim, estava bem costurado, estava bem coesa a programação. E eu, de fato, queria participar, embora tivesse os telões na parte de fora do parque ali, a gente não consegue prestar atenção, porque daí chega um para conversar, chega outro. Pois daí, eu, por não estar preparado, acabei chegando tarde e não consegui entrar. E depois, conversando com o Frederico Costa, saudoso, finado amigão nosso, Fred Costa, que tinha acabado de sair de dentro do auditório, o espaço estava muito concorrido ali. Na verdade, o auditório estava lotado e na porta do auditório estava cheio de gente. E o pessoal que estava lá dentro estava evitando, inclusive, se levantar para ir no banheiro, que foi o caso do relato que o Fred me disse. Ele, fazia um tempão que eu estava com vontade de ir no banheiro, mas eu sabia que se eu me levantasse lá, ia perder meu espaço. E dito e feito, ele saiu para ir no banheiro, não conseguiu mais voltar. E daí, o tal do vídeo que eu fiz foi esse, né? O erro grave. Tá, mas o que isso tem a ver com o nosso assunto, com o nosso caso, com herbologia? Na verdade, tem tudo a ver se a gente fizer uma relação com as plantas daninhas, né? Pensar no auditório como sendo o ambiente da nossa lavoura e o entorno ali, as plantas daninhas só esperando um espaço, um espaço aberto dentro da nossa lavoura para ocupar aquele espaço. Então, eu até separei o link do vídeo aqui para o pessoal assistir com calma depois, vou mandar no chat aqui, mas o resumo da ópera é esse, a analogia que eu fiz é essa, né? Da mesma forma, eu estava como uma planta daninha esperando um espaço lá dentro daquela lavoura para me instalar. Só que como a lavoura auditório estava muito bem povoada pelas plantas cultivadas, não sobrou espaço para as plantas daninhas entrarem. Então, eu, enquanto planta daninha, fiquei do lado de fora porque o espaço estava ocupado. A analogia que eu quero fazer é essa e pega direto no gancho das coisas que a gente acabou de falar, das coberturas de inverno, né, André? Então, neste mesmo vídeo, inclusive, tem um trabalho de vocês lá, uma parte com e sem cobertura de azevém, precedendo uma lavoura de soja, que a curva tomou conta onde não tinha o azevém, né? Tá? Então, depois eu vou botar o link aqui no chat, o pessoal assista depois com calma lá, mas tamanha a importância dessa questão das coberturas, né? Seja com o fim de pastejo ou não, a cobertura em si é o primeiro passo, já tem que
tem que estar, a gente não pode deixar esse espaço aberto, né, entre uma lavoura e outra, dando espaço ainda mais em área que tenha resistência, que depois nos complica e muito o manejo, embora a gente ainda tenha ferramentas, pensando no capim, por exemplo, encarece, mas a gente consegue controlar. No vermelho está chegando tecnologias novas, mas a gente ainda não tem a opção, né? E, de qualquer forma, acaba ficando mais caro e a gente abre mão de uma renda no período de inverno, que seria a possibilidade de um pastejo em cima de uma área dessas. Eu já fiz outros vídeos aí com os comparativos de custo a estabelecimento de uma pastagem adubada, inclusive, comparando com os custos do que a gente gasta a mais para o manejo do capim com aplicações extras, capim resistente a ALS de uma maneira geral, que já não é nem imidazolinonas mais, né? Então, a gente inevitavelmente tem que usar a associação de produtos e acaba gastando aí de 450 a 600 reais a mais num manejo que a gente podia simplificar e reduzir bastante essa operação, o custo dessa operação com essa função da cobertura de inverno. Tá? Então, essa introdução que eu fiz com essa história aí é justamente para pegar o gancho desse tipo de teste que vocês têm feito lá, tá? O que vocês já fizeram, o que vocês estão pensando em fazer. Sabes, Fabrício, que os últimos 2 anos nós começamos a melhorar o controle e colher mais arroz. A gente, até o ano passado, a gente não estava divulgando muitas produtividades. Às vezes a gente fica com certo receio, né, de falar em produtividades muito altas, né, vamos dizer assim. E nós notamos esse ano, né, e tanto em híbridos e também materiais nossos, a BRS Pampa CL, a própria BRS Pampa e a BRS Pampeira, que é um ciclo mais longo, que ela está tendo um bom desempenho também aqui na região, além da fronteira oeste, mas nós observamos basicamente, eu já vou chegar na tua resposta, né? Mas eu preciso só falar o ciclo. Onde nós entramos com soja, fazendo todas aquelas coisas que conversamos de calcário, drenagem, escarificação, e colocamos o AZV no inverno e entramos com arroz, não uma massa muito grande, que a gente sabe, a questão das terras baixas, pode dar uma chuva e te complicar a nascida, né? E mesmo que tu tenha um bom pastoreio. Nós obtivemos esse ano, Fabrício, médias acima de 12 toneladas por hectare nessas cultivares. E no híbrido também. E começamos a olhar, mas o que está acontecendo isso aí? E todas as áreas que nós vimos de rotação, e eu tenho certeza que tu circula muito mais que nós, né? Porque nós trabalhamos muito dentro da estação, mas todas essas áreas que saem da rotação, saem no sentido do ciclo, ela nos entrega uma lavoura mais limpa, isso não tem dúvida nenhuma, e eu acredito que os produtores e técnicos, eles devem dizer a mesma coisa. Tu entrega uma lavoura mais limpa. Nós estamos trabalhando hoje quando o arroz, 1.000 plantas por metro quadrado de planta daninha, né? As plantas daninhas que estavam na volta do auditório. Mesmo que tu tenha produtos bons que te entreguem, pré, com 85%, 90%, tu ainda tem mais de 100 plantas para as ações em pós. E daí tu tem esse problema de água. A gente sabe que na pesquisa, tu conhece ali a estação experimental, a gente aplica de manhã, no outro dia nós enchemos o quadro em 2, 3 horas. Mas na lavoura, 100, 200 hectares, não é assim que funciona. Mesmo as áreas bem organizadas, vamos dizer assim, em termos de entrada de água, seja com essas estratégias de polypipes ou próprios irrigação da maneira tradicional. Então, deixar para o pós a responsabilidade é muito difícil. E a gente tem tentado dizer isso aí, e para a soja vale a mesma coisa. Esse ano difícil que foi da soja, como estava até comentando, nós, através do suco camaleão, conseguimos... O objetivo, né, era drenar, é sempre drenar, mas a gente esquece que a gente pode também irrigar. Então, nós estamos tentando, temos 2 anos de trabalho e estamos conseguindo reduzir muito a presença da planta daninha, Fabrício. E eu acho que se você olhar os dados do IRGA, eu agora não me lembro bem, mas em torno de mais de 30% das nossas áreas de arroz hoje tem soja, né? Quase 1 milhão de soja e 300 e poucos mil hectares de soja. Quase 1 milhão de arroz e 300 e poucos mil hectares de soja. Por aí, a proporção é essa.
Mas eu sei que tem a questão de posse de terra, tem áreas que realmente não dá, a gente tem que entender isso aí, mas eu acho um bom número, 30%. É claro que a questão do Giovanni, um colega nosso, fez um levantamento o ano passado, eu até comento isso aí às vezes, que a demanda de calcário no estado, ela 7% vem para a metade sul, dados do ano passado, né? Nós precisamos melhorar, né, aumentar o uso do calcário. Não sei o dado desse ano que eu digo a última safra. Então, esses dados, a gente tem que trabalhar com eles e convencer as pessoas, porque o calcário não é só para soja, é para o trevo, é para o cornichão, é para o azevém. Bom, depois nós vamos falar sobre integração lavoura-pecuária, mas a soja tem integrado para nós uma boa lavoura. Deixo para ti fazer um comentário, depois a gente pode se espichar um pouquinho na questão do projeto de integração que nós estamos trabalhando. Não, sem sombra de dúvida, essa questão da rotação de culturas aí, a principal alternativa que a gente tem, a opção, na verdade, é a alternativa de termos mais ferramentas químicas de outros mecanismos de ação, não de outros grupos químicos, né? Porque às vezes a gente muda o grupo químico e o mecanismo é o mesmo, e daí muda muito pouco, né? Mas isso serve também para a linha de raciocínio da integração com a pecuária, André. Se a gente for pensar num sorgo ou num milho, que a gente pode usar a atrazina, também nos ajuda, né? Então, seria mais uma terceira opção ainda, fora o que a gente já usa no arroz. O fato dos pré-emergentes, eu não abro mão e a pesquisa nos colabora com essa convicção, né? Não só as coisas que a gente enxerga no campo, mas seja qual for a cultura, né? Se é no arroz, se é na soja, se for o caso do milho ou sorgo, que eu acabei de citar, o pré-emergente é fundamental para a largada da lavoura já ser no limpo e a gente conseguir facilitar a vida do pós-emergente depois e trabalhando associados, assim, integrados, na verdade, né? Aproveitando o gancho aí. O professor Aldo Meroto que fala uma expressão muito boa, que o pré-emergente funcionaria como o porteiro do prédio, né? A gente não se dá conta, todos os condomínios que têm um porteiro, um segurança na porta fixamente por 24 horas, quantos assaltos, quantos roubos, quantas invasões ele impediu que ocorresse simplesmente por ele estar ali, né? Então, por mais que não zere que possa ainda ter algum roubo dentro do prédio, alguma invasão, mas ele diminui drasticamente. Então, essa analogia do professor do Aldo, eu acho que é excepcional para a gente usar essa linha de raciocínio aí, e não dá para a gente não ter o pré-emergente. Tem uma coisa que chama muito a atenção, agora dando um testemunho do que a gente encontra e convive com o pessoal no campo, é que, comparando o gamite com o dual, por exemplo, o gamite, aquela função da inibição dos carotenos lá, que branqueia a planta, o produtor enxerga o efeito dele e confia que ele funcionou, porque ele está ali, a plantinha está branca ali. Agora, o pessoal não sabe que a ação do dual é na germinação da semente que está no solo, e ele evita que ela germine, que ela conclua a germinação. A semente, quando se embebe, quando ela absorve água para germinar, absorve o produto junto, ele interrompe a germinação e a planta nem emerge. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem, André, de fazer o pessoal entender que ele realmente funcionou, porque não quer dizer que a gente colocou o dual que não vai nascer nada depois. Então, o pessoal, e óbvio, como todo pré-emergente, depende da questão da umidade do solo, tá? Mas ainda assim a gente só nota a eficiência desse produto quando a gente deixa de aplicar num pedaço. Serve para o gamite também, o pessoal às vezes quer botar a dose mais baixa, não tratar como permite, por exemplo. A gente só consegue, a gente nota mais quando tem uma parte da área que a gente já teve casos práticos, inclusive, de estar aplicando o dual e antecipar uma chuva e ficar um pedaço com um quarteirão sem aplicar, porque não deu tempo. E depois da chuva não deu mais piso para aplicar, a soja começou a nascer e acabou ficando um canto sem aplicação. Isso, inclusive, são fotos que a gente usa em palestras, é brutal a diferença. A parte onde não foi aplicado, a entrelinha da soja sumiu de tanto arroz e tanto capim que nasceu no meio. E forçando que a gente antecipasse a primeira entrada de glifosato,
por causa daquele cantinho da lavoura lá que não tinha sido feito a aplicação em pré-emergência. Então, essa questão da associação, da rotação de culturas em si, muito mais do que a rotação pegando na parte química, que é bem a tua área, a oportunidade que a gente tem de rotacionar mecanismos de ação é uma baita de uma carta na manga e a gente não pode abrir mão de usar. Isso tem que ficar muito claro. O pessoal ainda tem, por isso que eu dei esse relato de caso do Dual especificamente, porque como os produtores não enxergam a eficiência dele, às vezes relutam em querer, o glifosato é barato, faça uma aplicação a mais de glifosato se precisar e não bota esse produto aí. Então é uma questão que a gente vê bastante. Ainda ontem eu conversava com o Mário Bianchi, o colega da CCGL Tech, o Leandro Vargas também, que também tem bastante tempo de estrada na soja, e nós falávamos da questão dos pré-emergentes, e no passado, talvez pré-soja resistente a glifosato, lá antes de 98, eles comentavam que o produtor que usava o pré-emergente era considerado relaxado na soja, né? Lá nas terras altas. Tanto que quando entrou a soja, foi a tolerância a glifosato foi rapidíssimo, a adoção e os outros produtos praticamente abandonados, né? Ou seja, o mesmo erro que nós, quando adotamos o Clearfield, achando que seria a solução, e tanto a soja cobrou quanto o arroz cobrou, né? A necessidade de integração e de rotação de mecanismos. Hoje, tu conversa com esse pessoal da soja, nessas áreas que a gente chama do metade norte ou das terras altas, eles hoje estão começando a adotar muito para emergente, porque eles estão precisando e eles têm problemas sérios também, buva. Eu vi que a Gabriela fez uma pergunta da buva, vamos tentar responder depois. A questão da buva, a questão do capim amargoso, questão pontuais, né, de rabo de burro e de outras espécies que estão começando a crescer muito naquele lado. O caruru, podemos falar do caruru, que está presente aqui na nossa esquina, né? É um trabalho que também necessita de muito esclarecimento. Por sorte, o caruru ainda a gente vai conseguir, se Deus quiser, via a estratégia de cobertura de solo, estratégias de pré-semeadura, e daí com os pré-emergentes eles vão nos ajudar, né? O que eu poderia te dizer a respeito da soja, e já relacionando a integração lavoura-pecuária, nós reduzimos muito a presença de buva, e tu falasse naquele exemplo nosso, né, daquele trabalho que a gente fez aqui no Retiro aqui pertinho, né, no caso de Pelotas, perto da Josapar, para quem não é daqui da região. Nos surpreendeu também o controle cultural, né, a presença de um azevém bem... Outra coisa, né, Fabrício, eu já vi tu falar, adubação do azevém, né, pessoal? Nós temos que adubar o azevém, ele é uma cultura que vai nos dar quilo de carne ou quilo de leite. O Jorge Schaffhauser, nosso colega da integração, se eu não falar que nosso ano passado, numa área de 4 hectares, estavam com 16 brangos lá da Embrapa de Bagé, né, nossos parceiros, nós produzimos 1.600 gramas por hectare por dia, produzindo mais de 1.000 e poucos quilos nesse período, com uma rentabilidade acima de 30 sacos de soja, Fabrício. Período de 4 meses, 104, nem deu 4 meses, 104 dias. E uma área de 4 hectares, para nós, pesquisa é grande, né? Claro. E nós estamos agora, começando o 3º ano, já o azevém já nascendo, né? O BRS ponteio, em emergência, na soja que estamos colhendo semana que vem. E pretendemos aí, Deus quiser, em junho, se a seca não nos judiar demais, estabelecer novamente o projeto. E o que nos surpreendeu, Fabrício, foi na soja mais limpa. Nós tivemos aí mais de 7 toneladas de massa seca de azevém. A gente fez o controle, toda a equipe nossa. E nós tivemos uma cobertura impressionante da área. Eu fiquei impressionado. E o que nós variamos? Qual é a novidade, né? Eu sempre digo para essa gurizada aí, a novidade é fazer o que é necessário na soja, no azevém e no arroz. Eu sempre escuto a Valquíria na parte de solos, e certamente o Celal também fala, e outros colegas, já vi o Rodrigo falando, e você, como consultor, está até bastante mais atualizado que eu, porque eu sempre essa parte que não é herbologia, eu fujo, né, Fabrício? Eu deixo para os especialistas, vamos dizer assim. Às vezes me perguntam o inseto, o que nós vamos matar? Eu digo, eu não tenho a menor ideia, procure quem sabe. Eu não dou meus palpites.
Mas eu te dizia a questão do... Aqueles que estão cultivando muitos anos o arroz, tu faz uma análise do solo, tu usa o potássio de acordo com a análise, né? Quando você começar com a soja, né, aquele recâmbio, aquela necessidade de reposição do cloreto, do potássio, enfim, é necessária, e eu acho que esse é um dos pecados que nós cometemos. Eu sei o custo, é caro, mas nós temos que pouco a pouco ir melhorando. E o que nós estamos fazendo hoje? Adubação da soja, adubação do azevém, conforme aquela extração feita pelos colegas dessa área, e adubação do arroz. Eu acho que as nossas áreas são pobres e elas necessitam ser melhoradas nesses quesitos. E depois, esse belo trabalho que a Corticeira tem, que várias instituições participam, né? Acho que é coordenado pela URGS, o Jamir, que participa ali pela Embrapa, mas tem várias instituições, sim, o IRGA, enfim, tem um grupo de pessoas que eu prefiro não dizer o nome, que eu vou esquecer. Eles já estão na fase da adubação do sistema, a contribuição do esterco, etc., etc. Um belo plano de rotação. Mas quem está iniciando agora tem que arrumar a base. Nós temos que arrumar a casa, e é o que nós estamos conseguindo hoje nos nossos estudos de herbologia. Então, eu digo para a gurizada, controlar a planta daninha, Fabrício, eu acho fácil. Principalmente se tu integrar esses 3 sistemas. A buva, tu tem que matar, já respondendo a Gabriela Torino ali, estagiária do IRGA ali, que tem ajudado muito na abertura da colheita, junto com o André. A buva tu se controla no inverno. Com cobertura, com massa, com azevém, e ali tu usa a estratégia química se for necessário. Nós matamos buva pequena, quem vê aqueles trabalhos lá do Mário Bianchi, mostrando, né, a facilidade de matar ela em junho, julho, agosto, e depois disso aí não, né? Daí nós temos já outra lavoura para fazer. Então, uma pasta de 10 centímetros já muda a pegada. Né? O limite seria 10 centímetros. Perfeito. Outra aí, se for uma buva de rebrote que ficou da colheita, da lavoura de verão, então, e daí esse é um dos controles mais difíceis, inclusive, né? Porque é a mesma lógica do que eu falava ontem, na live de ontem, da gente não dar o devido intervalo. Quando a gente tira a pecuária de cima da pastagem e desseca imediatamente sem o devido rebrote da área foliar, a gente não tem absorção suficiente de herbicida para translocar para a raiz, para matar aquela maçaroca de raiz que tem lá embaixo, né? E a buva cortada na colheita, que é rebrote de uma buva que estava durante a colheita, a gente tem um toco de buva na superfície, com uns toquinhos de folha, mas um sistema radicular lá de uma safra atrás, né? Então, esse controle fica muito mais difícil. Então, além do controle cultural, que o primeiro passo é a gente não abrir espaço para ela, né, André? A história da analogia que eu fiz aqui com o auditório, né? Para a buva, então, nem se fala, né? Quantidade de sementes que tem por uma única planta de buva, né? Eu já li literaturas de 300 a 600 mil sementes pode ter numa única planta de buva. Eu, inclusive, não sei qual foi o estagiário que contou isso daí, mas é bastante. Então, vocês imaginem, uma única planta nos deixar 300 mil sementes, e a gente enxerga muito mais do que uma única planta, né? Então, eu costumo dizer que a buva ela não tem controle, ela só tem manejo, né? A gente nunca mais controla ela. Não vai zerar a buva nunca, esquece. Isso não tem como. A gente tem que montar estratégias para que ela fique sob controle, é isso. Eu acho que na soja, na rotação, Fabrício, nós temos um certo privilégio, vamos dizer assim, pensando, né? Eu sei que o professor Anderson Nunes, que está lá em Sertão, nos escutando aí, ele batalha forte contra a buva e contra outros problemas que ele tem lá de Cava de Caruru, e eles não têm a possibilidade que nós temos de usar o arroz na rotação, porque o arroz, você citou mesmo antes, mudamos vários mecanismos, vários grupos químicos, então nós temos opção química na própria dentro da lavoura de arroz, né? Mas no momento que nós entramos com azevém, nós temos boca, o próprio gado na primeira pegada no azevém bastante denso, às vezes uma que outra folha de buva vai junto, né? E depois, se você só tem azevém, você tem uma estratégia fácil de controlar, vamos dizer assim, a buva no inverno, se for só azevém que você tem, ou se você tem só aveia. Se entrar com trevos, aí complica um pouquinho mais. Mas temos que fechar o solo no inverno. Eu diria, Fabrício, vocês falam muito, né? Eu acho ótimo isso aí. A lavoura 2021, que vai ser semeada agora em setembro, outubro,
de arroz e talvez outubro, novembro de soja, ela está começando já. Né? Claro. Estamos terminando a safra, temos que cobrir o solo. Pelo amor de Deus, cubra o solo, vamos botar pecuária em cima e vamos trabalhar em cima disso aí com drenagem, todas essas questões aí que vocês falam muito bem, tia. Porque o caruru, até o Matheus está perguntando, já vou respondendo aí alguma coisa para te ajudar, Fabrício. Nós fizemos alguns trabalhos em caruru, temos propriedades aqui na volta, áreas de coxilha, né? Também todas as estratégias que nós usamos antes de começar com a soja, na pré-semeadura, deram bons resultados. Claro que depois tem que usar o produto recomendado, etc. e tal. Porque não dá para deixar para o glifosato que não está controlando mais, né? Então, a nossa indicação nesse primeiro momento. Eu só preciso dizer aqui que o Giovanni, nosso colega, fez um levantamento dos últimos 30 anos aqui da nossa estação. O Giovanni é muito rápido no computador e via WhatsApp está me ajudando aqui, ó. Nos últimos 30 anos, ele cita 55% dos anos de janeiro e fevereiro chove menos que a demanda da soja necessita. Precisamos suplementar, né? Precisamos viabilizar essa suplementação. Essa questão, eu já falei em outras lives, André, acho que o próximo passo é esse, né? A gente bateu muito na questão da reestruturação das propriedades, pensando em macro-drenagem, para garantir a soja num ambiente que não é o dela. Esse assunto a gente já, bem ou mal, está começando a dominar, né? Isso já está internalizado, as pessoas alguns, inclusive, sentiram na pele e no bolso que não dava para ter soja sem mexer na propriedade. E se convenceram da pior maneira possível, mas já é um assunto meio, digamos assim, que está sob controle. Mas o próximo passo para a gente garantir a estabilidade, eu não tenho dúvidas, que é nós aprender a irrigar a soja e tem que achar as suas maneiras, né? Se vai ser sulco, se vai ser camalhão, algumas áreas que tem pivô, inclusive em terras arrozeiras, né? Mas eu tenho total convicção que é o próximo passo. E eu vi que o Germano, colega meu de formatura que trabalha na Emater, em Porto Mauá, perguntou o que a gente achava do milho no ambiente da várzea, né? E eu acho que o primeiro passo de todos, antes de nós começar a diversificar mais um pouco ainda, é primeiro a gente aprender a irrigar a soja na várzea. Porque o professor Paulo Regis do IRGA fala que se a soja é sensível para o excesso hídrico, o milho é muito, 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 muito mais. Então, a gente tem que primeiro aprender a manejar com a soja, que já tem uma tolerância um pouco maior, a gente conseguir resolver a questão da drenagem, show de bola, e daí, a partir do momento que isso está dominado, a gente pode passar para o passo seguinte, que é começar a aprender a irrigar, né? E quando esse sistema, tanto de drenagem quanto de irrigação, estiverem sob controle, que a gente tiver aprendido a executá-lo, daí eu acho que o milho é uma estratégia para vir fazer parte desse mosaico aí da diversidade das coisas que a gente pode colocar na várzea. Mas eu acho que é uma cultura que responde muito responsiva à alta tecnologia, mas também que depende muito das condições da eficiência operacional da tecnologia empregada, né? Então, não aceita muito desaforo, né? Eu acho que é um próximo passo para quem já está com as coisas mais sob controle, que já faz o dever de casa bem feito, pode dar um próximo passo para esse nível aí. Mas eu acho que é o caminho. Sorgo também, a gente colocar na várzea, né? Mas, enfim, eu acho que, respondendo o Germano, a minha visão do milho na várzea depende muito da gente dominar o sistema primeiro, para depois trazer ele para fazer parte desse mosaico. Eu acredito, assim, até o governo do estado está lançando um projeto aí, IRGA, Secretaria de Agricultura, algumas instituições também estão aderindo, a Fedrarroz, esqueci de dar um abraço para o pessoal da Fedrarroz, e a Embrapa também vai entrar, o nosso chefe está totalmente favorável, a novamente trabalhar com milho na várzea. O milho, evidentemente que quando você pensa em valores, né, Fabrício, os números desse ano são um pouco complicados no sentido, falando em reais ou dólares, né? O preço que está valendo uma soja, o preço que está valendo milho, o próprio arroz, uma boa compensação. Nesse momento, não sabemos o que vai acontecer na próxima safra, né? Porque não é nós que comandamos os valores, vamos dizer assim. Próprio Só me permite uma parte antes, André.
Só que a gente tem que se dar conta que os insumos são dolarizados também e vai ter um rebote nisso, né? O Alexandre Velho falava esses dias, se não me engano foi ele, né? Que fazia tanto tempo que nós não semeávamos as nossas lavouras de verão num dólar baixo e colhíamos num dólar alto. Porém, agora o repique vem ali, né? Precisamos comprar adubo, insumos, etc. e tal, e vai estar com esse dólar também dessa altura. Mas eu acredito, Fabrício, que as pessoas que estão apanhando com a soja e 2 anos e estão estabilizando a produção, e eu gostaria que todos eles produzissem acima de 50 sacos por hectare. O IRGA mesmo tem feito os levantamentos, a Emater, e quem trabalha com custos, né, falando em 40, 42 sacos por hectare, o custo de produção, para quem coloca a bruta tecnologia, pensando em depreciação, todos aqueles cálculos que vocês dominam bem, eu acredito que o milho vai ter vantagens com essas pessoas. Porque essas pessoas que estão conseguindo produzir com a soja, seja em camalhão, seja em suavização, ou grandes camalhões, né, quando vai ficar bastante tempo sem arroz, eu acho que o cara vai semear soja, o milho, nessas áreas que ele já manejou bem a soja. Claro. O cara que aprender a tirar água da várzea, das terras baixas, ele produz qualquer cultura. E a gente diz, né, que quem tem que descobrir e trocar experiência é o nosso produtor, é os técnicos, é todos nós juntos, para o nosso ambiente descobrirmos o melhor momento. Eu acho que esse é o time e é o trabalho forte que vocês estão fazendo. Não, eu acredito, sim. O caminho é bem esse, é a mesma maneira que eu enxergo, sem sombra de dúvidas. André, o nosso tempo o tempo de live, a gente tem mais uns 4 minutos. Né? Só que a gente já passou, algumas perguntas já passaram ali, que dá para voltar e dar uma recorrida. Como é que está a tua disponibilidade, até para a gente deixar claro para o pessoal se a gente estende um pouquinho mais ou se a gente aproveita mais uma pergunta só e já encerra, porque faltam 3 minutos para acabar a live. Como é que tá? Não, tá tranquilo, Fabrício. Se quiser tocar um pouquinho mais, vamos indo aí. Até passou muito rápido. Pois é, a gente não percebe. Parece que é um baita tempo, mas quando a conversa tá boa, a gente não vê o tempo passar. Então, pessoal, já deixando claro, e ainda mais aproveitando que no início a gente teve aquele probleminha técnico da conexão, que o André não estava conseguindo acessar a live. Então, falta 2 minutos e pouco ali para o Instagram nos cancelar aqui a live. A gente, assim que ele cancelar, a gente volta para o ar para continuar. Tá? Então, vou pegar mais alguma pergunta aqui, André. A questão das estratégias, eu falei de ferramentas químicas diferentes, né? Aí tem uma pergunta aqui do Simão Mota a respeito do glufosinato e o dicamba, se entrariam bem no manejo dessas áreas com problema de resistência. Tchê, quase me aperta sem me abraçar, como diz o gaúcho, né? Mas eu te diria que nas terras baixas, no nosso ambiente de trabalho, o glufosinato ele vai encontrar um espaço. Né? A gente tem pesquisado alguma coisa relacionada a ponto de agulha, né? Para não só bater. Nós estamos batendo no glifosato muito, né, Fabrício? Glifosato para dessecar, pós-colheita, pré-colheita, tu desseca para semear, faz o ponto de agulha. O glifosato é uma excelente ferramenta, eu considero. Né? É um produto que ajuda muito e um preço, eu acho que bastante aceitável, apesar de eu não dominar muito a questão comercial de preços, mas eu sei que ele é um preço aceitável. O problema é que nós estamos batendo muito em cima dele e pro lado da soja, tu tem caruru resistente, tu tem papuã, tu tem muitas espécies que estão resistentes ao glifosato. A própria buva, enfim, capim amargoso, etc. Eu acredito, então, que para a parte do arroz, nós estamos estudando, ainda não temos uma definição de resultados, a empresa também, mas nós gostaríamos que ele fosse uma ferramenta. Gostaríamos. Ainda não podemos, com pesquisa, indicar, mas ele tem ajudado em alguns pontos aí na soja, eu sei que o pessoal tem trabalhado. Eu falei questão de arroz, né? O dicamba eu ainda não trabalhei com ele vai chegar pelas empresas, tem 2 empresas trabalhando com essa tecnologia no mínimo, vai chegar na soja, eu acredito que mais nas outras regiões do que nós aqui pensando em metade sul, né? Eu acho que nas terras baixas
eu hoje não enxergo uma planta daninha que justificasse esses produtos, porque, como eu te disse antes, eu não tenho medo da buva, né? Não tenho medo da buva no nosso esquema de rotação. Interrompeu aí bem quando tu estava falando que tu não tinha medo da buva, André. Eu vou esperar o pessoal estar voltando ali, vamos esperar um O pouquinho, pessoal mas está retornando aí. sabe quando caiu, eu fiquei com medo de agora, será que vai conectar ou não vai, tia? Mas Não, agora foi rápido. Retomou rápido agora. Enquanto isso, eu vou aproveitar para dar uma corrida para trás aqui, ver se a gente deixou alguma pergunta que possa a gente abordar agora, enquanto o pessoal vai retornando aí. sim. Eu acho que tinha uma questão da buva ali, depois tinha essa questão do dicamba, tinha a questão do Germano. O Germano foi estagiário aqui do Embrapa também, Isso. Ele está lá Meu colega. Tá lá pro lado do Santa Rosa, acho que é Porto Mauá. Porto Mauá, Germano. Às vezes eu dou uma olhada daqui naquele nome lá. Tem uma Tá de frente. Ele está de frente para o Uruguai lá, tomar mate olhando o rio, né? Aqui, velho, beleza. Gente. E esses dias cruzou a pé. Tu fez uma postagem de um monte de foto lá que tá atorado. O Uruguai, velho, é só o canal da navegação. Que impressionante, impressionante. Também tentando lá, Ivana, foi estagiária aqui na Embrapa também, está lá agora em São Paulo, fazendo o seu mestrado, fazendo algumas perguntas. Se tu quiser retomar o que tu estava falando aí, eu vou terminar de olhar aqui. Se tiver alguma pergunta, eu já deixo separado. Tá. Eu acredito, Fabrício, que dentro desse sistema, aquele ideal que a gente conversa no escritório, e a gente também está conseguindo fazer dentro da estação. Eu sempre digo, né, que eu gosto de trabalhar na estação, sou um pesquisador muito dentro da área de estação experimental, rodo alguém em dia de campo ou em palestras, quando a gente bate um papo, mas em virtude de muitos estudos que a gente tem realizado, não é tão fácil termos um conhecimento de muitas áreas dos produtores. Então, sim, eu gosto de falar com vocês que vocês trazem essa demanda, o pessoal do IRGA aqui da Zona Sul também tem muita demanda e a gente tem uma excelente parceria, graças a Deus. Mas se eu trabalho com média, né? Então, o que eu estava dizendo sobre o dicamba, ele pode ser uma ferramenta, e acho que vai ser, para essas áreas, talvez no centro-oeste ou até nas regiões de terras altas que a gente comenta, né? Nas terras baixas, que é o nosso métier onde estamos trabalhando, onde nós trabalhamos com cobertura de inverno, e a cobertura de inverno, até esse dia o Jamil me corrigia, né? Não fala em cobertura, fala em pastagem de inverno, né? Na verdade, cobertura é uma coisa muito... não muito aproveitável, mas a pastagem de inverno é importante, e você estabelecendo bem ela, com tudo aquilo que nós falamos anteriormente, e adotando o arroz, o soja, eu não vejo espaço. Pode ser que daqui a uns tempos nós até tenhamos que corrigir, porque faz parte da pesquisa, vocês, a hipótese não estava correta, né? Claro. Mas nós temos muitas ferramentas. Eu acho que a jogada é a integração e a rotação, Fabrício. O que vocês estão fazendo é fantástico. Eu sei que às vezes eu digo para produtores, mas não temos dinheiro para tudo isso. Eu sei, isso eu entendo disso aí. Mas eu, como servidor público, eu tenho que dizer aquilo que eu acredito, né? E eu acredito que nesse momento, essa questão da integração, a associação das soja, o milho, o sorgo, até pastagem de verão, não podemos esquecer, hein? Capim-sudão e esses outros materiais aí que ficam. E a rotação, a soja, o arroz, é fácil de trabalhar, eu diria assim. Na verdade, André, as coisas, lógico que é mais trabalhoso fazer esse monte de operações, né? Esse monte de questões culturais, digamos assim, mas acho que o pessoal ficou mal acostumado. Vamos pegar uma linha de raciocínio por essa ótica. A questão, seja do sistema Clearfield no arroz, seja o RR na soja, deixou tudo muito fácil e era um produto que resolvia o problema. Tá? Só que esse tempo passou. E por que passou? Justamente porque nós mal utilizamos as ferramentas. A gente não se dá conta que
Nós é que colocamos fora a vida útil dessas ferramentas por mau uso delas, justamente por basear o manejo especificamente, botar a responsabilidade do manejo nas costas da ferramenta química. Se a gente não se der conta que isso é uma ferramenta da nossa caixa, da caixa de ferramentas, vai acontecer, não adianta vir um produto novo, uma tecnologia nova, que se a gente não cuidar, vai para o espaço assim como foram essas outras que a gente está citando. Então, eu tenho batido muito nisso, a minha preocupação é chamar atenção sempre para esse ponto, e a ferramenta química, ela está lá para ser uma das alternativas para nos ajudar no manejo, mas ela não pode a gente jogar toda essa responsabilidade nas costas da ferramenta química, porque inevitavelmente nós vamos perder ela e depois vai ficar muito mais caro. Então, essa argumentação que o pessoal diz, por exemplo, de vou colocar uma cobertura de inverno com ou sem pastejo, que daí vira uma pastagem, como disse o Janir, né? Mas essa função de não ter dinheiro é que daí uma coisa é o intervalo do jogo, né? Eu usei o exemplo com a Amanda aí, que quando acaba a colheita, digamos que, fazendo uma analogia com o futebol, a lavoura de verão é o nosso campeonato e a fase de inverno tem que ser a pré-temporada. Não existe um time que, por mais que tenha um período de férias, que fique parado quando não está entre um campeonato e outro. Então, a gente não pode abrir mão de estar em ritmo de jogo e aproveitar esse período do inverno para que a gente se mantenha em ritmo de jogo para quando voltar o nosso campeonato. Então, essa questão da cobertura de inverno, seja com ou sem pastejo, eu não consigo entender a linha de raciocínio desse problema de custo, né, esse problema matemático, porque quando acontece da gente perder o controle lá na lavoura depois, o cara nem pensa duas vezes de fazer uma associação para controlar capim, digamos assim. Escapou, o cara vai pagar o produto mais caro que seja e vai associar dois produtos para matar aquela desgraça. E daí, nessa hora, não se faz como. Nessa hora, tem que salvar a lavoura e tem que garantir a produtividade. Só que eu não consigo entender por que uma ação cultural, que inclusive a gente pode gerar uma renda com a pecuária, vai estar ciclando nutriente, melhorando o nosso ambiente produtivo, que é a terra, é o nosso bem maior, essa conta é cara. Cuidar do nosso bem maior é caro, mas pagar aquele herbicida que simplesmente vai matar uma planta ali, vai evitar uma perda, eu me preocupo muito que a gente nota uma preocupação muito maior do pessoal com proteção de cultivo do que com criação de potencial produtivo. Então, e é bem tranquilo da gente fazer essa troca de gastar menos na lavoura através das ações culturais do período de inverno. Então, essa conta, eu já inclusive fiz um vídeo específico sobre isso, com um relato de caso dessa safra que nos aconteceu, com 1 ano de soja e 1 inverno de pastejo, de azeveio, dentro da propriedade que o produtor, a lavoura que o produtor chamava dentro da fazenda, o câncer da fazenda, que era o pior problema de área de resistência, tanto de vermelho quanto de capim, e nessa foi a única lavoura dessa safra que nós não gastamos 1 centavo de manejo extra do capim resistente. Lógico que no final do ciclo começou em algum atacamar, alguma taipa recapada, algumas manchas de vermelho, porque daí o vermelho a gente não teria controle, né? não teria opção de remanejar, mas ainda assim foi a única lavoura de todas da propriedade que a gente não fez nenhum manejo extra. E ainda assim a lavoura, surpreendentemente, pelo histórico dela, estava colhendo nas últimas safras 170, tinha travado, não chegava a 180, e esse ano deu 204 a lavoura. Uma lavoura de guri, que o produtor considerava o câncer da fazenda. E daí tu vê só, como uma safra, ano passado, uma safra de soja e um inverno de pastejo, de cobertura de inverno com pastejo, ou seja, gerou renda também, no final das contas foi a lavoura mais barata dentro da propriedade. Então, esse tipo de conta eu não consigo entender quando se fala que é caro ter uma cobertura de inverno, é caro fertilizar a pastagem. Pelo amor de Deus, caro é nós comprar uma ferramenta química que vai simplesmente matar uma planta ali e evitar que a gente perca. E o pior de tudo é que ela está sendo acrescentada ao manejo que até então era para ser suficiente, né? Então, esse é o comparativo que eu costumo fazer. O quanto custa mais nós controlarmos, se houver um escape, que vai haver,
ainda mais em área de resistência. Se a gente não tiver esse cuidado no período de inverno, vai sobrar, e daí o produtor vai gastar 450 ou 600 reais a mais, e essa conta na hora não se faz, né? Aí mete a mão no bolso, apaga esse incêndio aí. Só que esse incêndio é criado por nós mesmos. É perfeito, Fabrício. Eu não ia falar, né? Eu estava pensando quando surgiu a pergunta da buva ali, do manejo de inverno, porque é onde eu estou acreditando que nós temos mais oportunidades. Nós, no ano passado, dentro desse projeto que a gente estava com os brancos aí, que nós comentamos, com a Azevém e a soja, em julho do ano passado, nós tínhamos uma boa infestação, um pouco de buva, um pouco de Maria Pretinha, um pouco de guanchuma, e tinha outras espécies, telária, enfim, a Physalis, nessa área dos 4 hectares que eu te comentei. E daí nós usamos, eu não estava querendo evitar falar em produto, mas eu acho que o exemplo é importante. Nós usamos em julho 2,4-D e adicionamos mais alguma coisa com azevém próximo do pastejo, e nós conseguimos um controle praticamente de 100% dessas folhas largas, naqueles 10 centímetros de altura, como tu falaste antes. E daí a gente escutando todas essas questões que nós temos que nos preocuparmos também como sociedade, da questão da deriva de produtos chegando nas videiras, né? Toda essa questão da campanha que está acontecendo. Daí eu fazia uma analogia com os colegas, eu digo, olha, eu fiz uma estratégia em julho e eu não tive problema de buva, praticamente não tive problema de buva, 98% de controle, quando foi a minha soja. Não era uma área altamente infestada, já é uma área que tu vem manejando bem. Em julho, você não tem brotação da videira. Que eu lembro lá das minhas aulas de fruticultura, muitos anos atrás, se não me engano, a poda, tu começa em final de julho, início de agosto, né? A poda da videira e começa a brotação em agosto. Então, nós tínhamos que, talvez, Fabrício, pensar num outro momento de discussão, que talvez não seja hoje o objetivo, mas às vezes nós temos boas ferramentas e sendo usadas num momento não adequado, que vão causar problemas num outro patamar, vamos dizer assim, né? Então, as pessoas não pensam na lavoura no inverno, eu sei posse de terra, arrendamento, aquelas coisas todas que nós conhecemos bem, mas aquele que não pensou no inverno e resolver plantar soja porque ela está valendo mais de 100 reais o saco, bem mais, né? E decidir em outubro, ele está fadado a alguma coisa dar um problema. Eu tenho dito para os estudantes, né? Vamos pensar 12 meses, 24 ou 240 meses. Não podemos pensar 4 meses, porque normalmente dá problema. Isso eu mostro para os guris. Vamos plantar arroz aqui nessa área ou vamos plantar soja? Sem um preparo antes de todos aqueles pré-requisitos necessários e discutidos já, nós não vamos ter sucesso. E a ferramenta herbicida que você queria que eu falasse, nós tivemos há muito tempo sem as empresas lançarem produtos. Nós fizemos um estudo ali. Agora, o ano passado, que voltou um produto, foi lançado, e agora talvez vai chegar um outro muito breve, mas nós ficamos quase 10 anos sem produtos novos. Então, vamos nos basear numa tecnologia Clearfield, numa tecnologia da resistência ao glifosato, como é na soja? Não podemos. Elas são ótimas, ótimas e ótimas, mas alguma coisa mais precisa ser feita. Até para proteger a própria tecnologia, né, André? Então, e vai chegar coisa nova, só que a coisa nova que vem é específica, né? E daí não é as coisas novas, na verdade, o que foi o que chegou agora no mercado essa safra passada também já não tem uma ação. Se nós for comparar com o Clearfield, com o RR, que praticamente tinha um controle de um espectro quase completo, né? As tecnologias novas que estão vindo para o arroz, por exemplo, é inibidor de ACCA, então é grama, né? É graminha, então somente vai vir como uma estratégia, uma ferramenta auxiliar, mas que a gente vai ter que seguir adotando algum outro manejo para as folhas largas, enfim. Então, não é um produto milagroso, como eu acho que, independente de qual for a eficiência do produto, por mais que se consiga um produto novo, digamos que tivesse um controle tão bom quanto o Clearfield,
Se a gente não cuidar dele, nós vamos botar fora, então vai dar na mesma, né? Então, não dá para nós ficarmos esperando. A sensação que eu tenho, em seguida eu falo isso, que é uma transferência de responsabilidade esse tipo de coisa. Assim como tem dois exemplos, tanto dos químicos quanto de cultivar de soja tolerante ao encharcamento. Quantas vezes já ouviu uma pessoa perguntar isso? Vai num dia de campo, qual é a tolerância dessa cultivar? Ou, a cultivar é nova. A gente não faz a nossa parte de cuidar da ferramenta química ou de mexer na estrutura da propriedade para drenar e transfere a responsabilidade para a multinacional, para a detentora da genética, daqui a pouco de criar uma soja aquática, né? Porque daí o cara não precisa mais drenar. Eu não faço a minha parte e fico esperando que o melhoramento genético resolva o problema daquilo que eu não fiz. Então, esse tipo de coisa, eu costumo dizer que é extremamente simples colher mais. Não quer dizer que seja fácil, mas é simples. Basta a gente fazer o básico. Esses dias eu dei um exemplo numa outra live, e como tem bastante estudante aí, para quem fez agronomia vai lembrar que no primeiro semestre da agronomia a gente tem de novo matemática, tem física, tem química, tem desenho, e depois, a partir do segundo, terceiro semestre, começam a entrar as disciplinas mais técnicas, e geralmente quem está mal na base, quem vai passar trabalho, por exemplo, em hidráulica, em irrigação, topografia, quem estava mal de física e matemática. Quem vai patinar em bioquímica, fisiologia, quem estava mal em química e biologia. Então, quando a gente peca na base, para frente tudo vai ficar mais difícil. E quem tem uma base sólida tende a ter as coisas mais sob controle. Então, é fácil de fazer? Não, mas é simples. A gente tem que fazer o dever de casa. Por exemplo, o projeto 10. Tem 13 preceitos, se eu não me engano, no projeto 10. Vamos fazer um checklist daquele projeto para ver quem que segue ele ao pé da letra. Se a gente for fazer um levantamento disso, quantos por cento? Eu não tenho a mínima ideia, mas não deve dar 50% dos produtores que fazem aquilo ao pé da letra. Então, as médias gerais do Estado nos comprovam que é por aí e as médias gerais do Estado bem abaixo dos produtores que a gente tem vários relatos de casos, vários produtores de ponta na nossa região e nas outras regiões que a gente tem contato. Por exemplo, falou aí em 240 sacos, mais de 240 sacos de colheita de arroz, e a média do estado é 8 mil quilos. Então, aonde que está essa distância toda? Eu já respondo. Por incrível que pareça, os produtores que estão colhendo mais são justamente os que estão fazendo o básico. E é isso que a gente tem procurado. A gente tem um lema dentro da Pedra Moura que é foco nas operações. Não existe manejo, por melhor que seja, que dê resposta, manejo técnico, que dê resposta sem uma operação bem feita. Pelo contrário, às vezes uma excelente operação salva um manejo meia boca, mas a gente bota fora um excelente manejo com uma operação meia boca. Então, basta a gente fazer o básico. Dá trabalho, mas essa é o segredo das pessoas que estão colhendo bastante, que estão muito acima da média. E o melhor de tudo, que começam a gastar menos, porque o sistema encaixa e tudo, inclusive a resposta de uma fertilização, por exemplo, consegue se obter os mesmos resultados ou um pouco mais com menos, porque o sistema já encaixou essa questão que tu citou mais cedo aí de adubação de sistemas. Quem já está conseguindo fazer as coisas há bastante tempo, a resposta é muito mais vertical, né? Então, a gente ainda vê muita gente querendo crescer para os lados para ganhar na escala e seguir colhendo pouco. Eu gasto pouco, eu colho pouco, mas eu tenho uma escala gigante. E esse tipo de coisa, eu acho que é justamente o contrário. Nós temos que reduzir a largura para crescer para cima. É aquilo que se falava antigamente, né? Não adianta eu querer plantar mais com aquela ilusão que eu vou conseguir tapar alguns buracos, né? Eu vou acabar criando um buraco maior. Mas eu citava um exemplo não dado a questão da falta de chuvas, e eu esqueci de falar agora tu falasse nas produtividades altas, né? Que nós temos que ter cuidado. Sim. Eu ouvi os prognósticos ou previsões para o próximo ano, mas também, né, nesse site do Agromet eu estava vendo aqui os dados da estação climatológica
Nós tivemos esse ano 511 calorias por centímetro quadrado por dia em janeiro, na região Sim. de Pelotas, né? 511. O ano passado, Fabrício, foi 378 calorias por centímetro quadrado. Se nós fizermos isso só em janeiro, os dados que eu peguei, mas estão ali disponíveis todos. Se você lembrar que o ano passado a média caiu de produção do arroz, produtividade, e esse ano as médias estão sendo altas, muito superiores em relação ao ano passado, indica, né, que nós temos que saber também trabalhar com esses números, né? Claro. Oxalá que a gente tenha uma boa radiação o ano que vem. Mas também temos que saber que, às vezes, todo aquele investimento ele não pode não dar certo se nós tivermos um ano chuvoso. Ou um ano seco, no caso da soja, agora em fevereiro e março. Nós perdemos Claro. muito com a falta. Então, temos que estar organizado. Essa questão, voltando lá, né, para quem entrou agora, a questão do suco camaleão da soja, para mim, é uma realidade nas nossas áreas. Ou uma estratégia de irrigação, você falou pivô, enfim. Nós precisamos irrigar a soja e o milho, se quisermos esses elevados tetos de produtividade. Eu acredito que tenhamos retorno, sim, mas nós precisamos dessa inovação, né, que tu falava ali antes, né? O básico é adubação, drenagem, calcário. Então, precisamos fazer isso aí. Mas essa questão, André, eu acho uma chamada boa que tu fez aí, de chamar atenção para o potencial da safra. E isso é bastante importante, que a gente tenha a noção que a safra beneficiou muito o arroz, né? A questão da radiação realmente foi muita disponibilidade de luz. E a segurança da irrigação nos entrega isso, né? Então, por isso que eu disse antes lá que eu não vejo outro caminho a não ser nós aprendermos a irrigar a soja, até para que nós tenhamos também essa mesma segurança que tem o arroz irrigado. E daí, independentemente da condição da safra, isso é outra coisa que é importante a gente destacar, é lógico que a safra beneficiou, só que a gente consegue comparar dentro dessa safra, quem fez a coisa mais certa, ainda assim teve um resultado superior, porque a gente teve, se eu não me engano, dia 11 de novembro, nós tínhamos ainda 43% da lavoura de arroz a ser semeada nessa safra, na safra passada, no caso, né? E se a gente for pegar os números iniciais e finais da colheita, quem teve propriedade que começou cedo e só terminou fora da época vai conseguir fazer esses comparativos, e a gente tem que se dar conta que deixar de ganhar também é perder. Porque às vezes colher uma lavoura de novembro nesse ano excepcional e o cara colher 9 mil quilos e achar que está bom, só que para quem fez certo e semeou dentro da época, colheu 230, 240. Então, qual é a diferença aí? Dá uns 50 sacos de diferença, de 230 para 180. Então, 2,5 toneladas, tá bom? Não tá bom de jeito nenhum. Então, tem que ter, por mais que a safra tenha compensado, esse tipo de leitura eu acho muito importante que a gente tenha muito cuidado ao fazer, porque é bem esse tipo de coisa. O cara plantou fora da época, daí colhe 9 mil quilos, porque o ano foi excepcional, e acha que está bom. Só que não está bom, deixou de ganhar 50 sacos a mais. Então, deixar de ganhar também é perder. E esse tipo de coisa que eu falei, que quem tá colhendo bem é porque está fazendo o básico, época de semeadura é o mais básico dos básicos. Isso daí tem que fazer independente do ano. Então, esse ano, eu acabei de dar esse exemplo, eu tenho esses relatos de casos dessa safra, tem esse gap entre a primeira e a última lavoura, existe, isso é um fato, e quem quiser comprovar, que comece a conversar com os produtores e comece a comparar esses números. Então, assim, independente do benefício da safra ser melhor ou ser pior, aqueles produtores que todos os anos estão fazendo certo, quando o ano é ruim, eles perdem pouco. Quando o ano é bom, eles estouram. Então, esse tipo de coisa nós não podemos abrir mão e dizer, a safra, eu plantei tarde, mas a safra compensou nada. Pelo menos 2. Esse ano, por exemplo, pegou em cheio as lavouras semeadas fora da época, é óbvio. Então, essa diferença das lavouras semeadas em outubro para as que pegaram o frio do carnaval, só pegou o frio do carnaval quem plantou fora da época. E isso não é azar.
Isso é falta de planejamento e de execução, de eficiência operacional. Essa é a grande questão. E, às vezes, isso que eu acabei de falar, do pessoal crescer para os lados, querer ganhar na escala, eu colho pouco, mas eu ganho na escala, só dificulta mais ainda que a pessoa consiga concluir a lavoura dentro da época e que tenha a eficiência operacional elevada, né? Então, eu acho que é muito importante essa tua observação, mas independente da safra ser boa ou ser ruim, isso a gente pega históricos aí de 5, 6, 7 safras para trás, aquele produtor que está fazendo certo todos os anos, independente de como a safra se comportou, ele está sempre acima da média, e bem acima da média. Exatamente. Voltando para a estação, eu lembrava, enquanto tu estava falando, né, todas as nossas... Nós começamos a semear em 26 de setembro, os experimentos. Nós também precisávamos um pouco de temperatura no solo, algumas estratégias definidas, e terminamos ali final de outubro. E todos os experimentos plantados cedo, eles tiveram uma excelente performance de produtividade, né? Claro. E dos outros colegas também, de outras áreas, encontraram o mesmo comportamento. Então, é aquilo que tu falava, né? Tá planejado para tal área, vamos organizar tal área. Eu lembro há muitos anos, quando escutávamos, às vezes, os professores, né? Você deve lembrar que sempre dizia, a minha propriedade produz 100, mas qual aquela que eu produzo 150 ou aquela que eu produzo 50? Vamos trabalhar no talhão, vamos melhorar o talhão. Isso de muito tempo que eu escutava, e hoje acho que o nível de conhecimento das áreas é muito grande. E as próprias tecnologias estão nos ajudando a buscar essa informação, e aí a importância desse trabalho de vocês, né, Fabrício? Não, show de bola. André, acho que a gente se empolgou e estamos falando bastante, né? Tanto eu quanto tu. Acho que vamos recorrer para algumas perguntas aqui para a gente ir se aproximando do final, tá? Que eu acho que já no final das contas nós tínhamos pré-definido que tentaríamos fazer em apenas 1 hora a live aí, mas já vai 1 hora e meia. E felizmente está bem interessante. Eu vejo ali, volta e meia, olhando pro chat, o pessoal elogiando o debate. Então, acho que está sendo proveitoso, sem dúvidas aí. Vamos ver o que mais que tem de questão de alguma pergunta. Não sei se tu viu alguma pergunta que tu tenha separado para responder aí, mas se quiser, já fica à vontade enquanto eu procuro outra. A questão eu acho que alguém perguntou sobre a palhada ali, né? Eu acho que é importante, isso são coisas que fogem um pouco ao nosso controle. A gente tem feito trabalhos de herbicidas, né? Falando na opção do controle químico, com boas palhadas de azevém. Boas, que eu digo, uma boa densidade, né? Buscando o efeito complementar do azevém e reduzir a presença de algumas plantas daninhas. Não acontece mais nos cadernos, né, do que no campo. Aquela excelente massa que a gente gostaria que trouxesse, e ela traz na soja, reduz um pouco das gramíneas, mas no arroz ainda nós estamos estudando. Mas a gente tem que ter o cuidado, até o Matheus me lembrava aqui no WhatsApp, que os estudos que nós fizemos, tanto com a gestação ou a campo, que se você for aplicar os herbicidas, e a maioria deles, vamos dizer assim, para não precisar falar em nomes, e se você tem uma boa palhada, você precisa ter uma chuva naquela primeira semana. Alguns produtos têm uma afinidade maior, gosto mais de segurar na palha, vamos dizer assim. Eu vou falar um geralzão aqui, a atrazina. A atrazina é uma que você perde muito a eficiência dela se você se você tendo uma camada espessa de cobertura vegetal, uma dessecada, né? Claro. E se não chover na primeira semana, principalmente, você perde muito. E não adianta trabalhar com 300 litros de água por hectare, ou 100 litros, ou 50 litros. A camada é fechada. Nós tivemos perdas já o ano passado, na seca do ano passado, que nós não irrigamos. Nós tivemos vários produtos que perderam eficiência, produtos que tu sabe que controlam 90%, 95% ou mais em pré-emergência. Numa palhada, nós caímos para 60%, 68%, porque não choveu na primeira semana. Então, eu acho que como os modelos de chuva, de previsão, eles estão melhores, né? Apesar que esse ano nos judiaram um pouquinho, né? Mas
eles estão melhores, acho que o produtor precisa cuidar esse ponto. Produtor e técnico, enfim, tem que pensar nessa discussão. Mas mais tu me ajuda agora, André, nessa questão aí que eu acabei de falar de época de semeadura. Se nós pensarmos nessa necessidade de chuva em cima, e isso serve, tu citou um dos pré-emergentes aí, mas pela lógica, produto que vai ficar com residual no solo tem que ter umidade para ter alta eficiência. E aqui seja soja, seja arroz, a tendência do nosso volume, nosso regime hídrico, é que setembro chova mais do que outubro, que chove mais do que novembro, que chove mais do que dezembro. Então, conforme a gente vai atrasando, vai perdendo a oportunidade ou vai dando sorte para o azar, né, de que não ocorra a bendita da chuva em cima. Então, a gente pode pegar um exemplo, por exemplo, um outro caso de uma lavoura de arroz banhada para nascer. Já viu uma lavoura semeada dentro da época que precisou banhar para nascer? Não existe. Sempre chove, inclusive, geralmente o problema é o contrário, a gente tem alguma chuva final de outubro, final de setembro, início de outubro, virada de um mês para o outro, geralmente tem uma chuva, aquelas cheias de Santa Rosa, São Miguel, tem as famosas chuvas, os famosos temporais da virada de setembro para outubro, geralmente o problema é o contrário, a gente tem excesso hídrico, esse ano deu 400 milímetros no mês de outubro, não é muita... o padrão, mas deu uma atrasada. Na verdade, setembro foi muito mais seco do que o normal esse ano e descarregou tudo em outubro. Mas, inevitavelmente, o padrão é setembro chove mais do que outubro, que chove mais do que novembro, que chove mais do que dezembro. Então, quanto mais tarde nós semearmos, seja o arroz, seja a soja, mais chance de ter azar nós teremos. Então, novamente, essa questão operacional casando com a orientação técnica e a eficiência do manejo, seja ele químico, seja ele cultural. Tem uma pergunta aqui, André, que eu separei, que dá para fazer dois ganchos, na verdade. Nós estávamos falando da buva antes, citou inclusive o manejo de inverno, né, de fazer o controle com ela pequenininha, além da cobertura de inverno, impedindo fisicamente que ela entrasse no auditório, lá como o meu exemplo, né, mais o manejo químico para dar uma zerada no banco ali. Isso acontece muito mais em área de soja sobre soja, né? Não é muito problema a buva nas áreas de arroz pela a função do mecanismo de ação diferente, a inundação e tudo mais. A gente não tem muito escape. Se enxerga nas voltas de fora da lavoura, ponto de trilha, nas pernas dos canais ou das canaletas, isso se enxerga e é uma alternativa, inclusive, quando se faz... inclusive já teve produtores com o manejo mais encaixado, fazendo, por exemplo, esse manejo de inverno nas pastagens e tendo cuidado de botar a barra do pulverizador em cima da perna do canal, em cima da perna da canaleta, para acabar com aquele mar de buva que a gente tem nesse tipo de situação. Mas dentro da lavoura, da área arrozeira, a pressão é muito menor, acaba tendo mais problemas de dificuldade de controle, onde se trabalha mais no sequeiro conceptivamente. E a pergunta que tem aqui é o inverso, que é a questão do azevém, resistência do azevém nas áreas de várzea, que a gente tem também, pela questão da possibilidade de mecanismos de ação diferentes, a gente tem menos problemas do que nas áreas altas, né? Então, nas áreas, eu tive muito problema em Jaguarão, por exemplo, de área de soja sobre soja consecutivamente, por quase 2 décadas, o azevém e a buva eram todos, os dois resistentes a glifosato, e a buva já estava resistente a ALS também. Então, eu tinha que fazer associação aí na dessecação do azevém, sempre tinha que colocar um cletodin junto para o manejo do azevém resistente, e a buva era saflofenacil associado com 2,4-D junto da dessecação para conseguir controlar. E ainda assim sobrava, né? Sobrava. Então, e estava fazendo depois um manejo, que tu falou da gente tirar o glifosato do ponto de agulha, que no caso da soja não é ponto de agulha, mas é em pré-emergência. Eu estava colocando paraquat, fazendo um plant aplique com paraquat e diclosulam, para ter um residual maior aí para segurar. Mas isso, situação de área de coxilha, tá? Em área de várzea, esse tipo de problema aí nem chega perto, né? E na questão do azevém, eu só quero chamar a atenção, acho que eu tenho que falar do azevém resistente. A gente tem algumas situações, isso
depende muito de, primeiro, origem, procedência de semente. Tem muita gente, como acha caro ter uma pastagem, uma cobertura de inverno, comprando azevém de R$ 1,50, de 2 kg o quilo na beira da estrada, né? Que já ganha de brinde a resistência adquirida. Ou tem algum erro de avaliação de considerar o azevém resistente por falta de um período de rebrote após a saída do gado em áreas de pastejo. Tem situações que o pessoal tira o gado da lavoura com o próprio pulverizador, né? É o pulverizador que vai tirando o gado de cima da pastagem, e daí tem uma toceira de azevém desse tamanho, com sei lá quantos perfilhos, uma meia dúzia de perfilho com os tocos de folha e o resto só no talo. Obviamente que essa toceira vai rebrotar depois. E daí o pessoal tem considerado resistente bastante. Esse tipo de situação é bastante comum do pessoal confundir falta da eficiência na dessecação por não ter área foliar suficiente para translocar para aquela maçaroca de raiz e do que propriamente ser a resistência, né? Mas a gente tem os dois casos. Eu falei um comentário assim, ó. Primeiro na buva, que tu falasse a questão que eu penso da mesma maneira, que ela não é um problema ainda sério nessa rotação com arroz nas áreas baixas. O próprio professor Dirceu e a equipe dele ali da parte da plantas daninhas da FUPEL, da FAEM, da nossa FAEM, centenária FAEM, ele identificaram, teve um estudante de mestrado, doutorado, não lembro bem, que foi o Andrés, Porto Rico, se não me engano. Eles avaliaram a viabilidade das sementes da buva no nosso solo, nas nossas terras baixas, né? E foi bastante reduzida essa viabilidade no ambiente úmido, né, que nós temos nas nossas terras baixas. O próprio professor Dirceu comenta muito, né, que aquela longa viabilidade que a buva poderia ter e tem nessas terras altas, nas terras baixas ela é menor. Não quer dizer que não possa ser um problema, né, Fabrício? Claro. Mas eu acredito que nós temos mais possibilidade de manejar ela nessa rotação. Sobre o azevém, sim, acho que tu já falaste tudo, né? Quando o cara compra o azevém a 3 pila, ele tem que saber que ele está comprando a resistência embutida. Não tenho dúvida. Além da baixa qualidade e emergência, etc. e tal. Temos hoje empresas trabalhando com isso aí, nós mesmos compramos, recebemos a doação, enfim, de materiais e que nós testamos muita resistência e não tem, faz 3 anos usando o mesmo fornecedor, etc. e tal. E o Gabriel Fernandes, eu posso falar muito bem, ele é um que trabalha muito em cima da qualidade e eu sempre ligo para ele, Gabriel, de novo, estás mantendo as azevém sem resistência. Quem tem resistência, pessoal, o Fabrício, a gente fez alguns estudos, a Embrapa, a universidade também fez, é o que tu falou, tem que adotar esses inibidores de CCase, vai gastar mais para fazer a lavoura de arroz e precisa esperar, né, Fabrício, 10 dias entre a dessecação, usando esses ACCase para semear o arroz, ou até o milho. Eles precisam, esses ACCase da soja, para você semear o arroz e o milho, 10 dias, aí depende se o DIN, o FOP, etc. e tal, tem outras questões, mas nós por 2 anos avaliamos isso aí, a universidade fez um estudo também, 2 anos, e a segurança sempre é isso aí, né? 7 dias, 10 dias nessas áreas. Mas eu concordo contigo quando o pessoal tira os boi e vai dessecando, né? Sim. Aí tu não tem folha para absorver, daí também o produto não é mágico, né? Claro. Não tem absorção radicular como um ALS da vida, né? Puramente foliar a absorção e daí não vai resolvendo. Mas bem lembrado esse trabalho de vocês aí do residual, dos ACCAs e nessa dessecação, né, André? É bem importante isso. Eu não me lembro todos os produtos que vocês tinham testado, mas eu tinha a lembrança de ser o Cletogin ser 14 dias, Cetoxidin ser 10, não era isso? Eu tenho trabalhado por segurança com 2 semanas de intervalo mínimo, né? E obviamente que nessa época, como eu disse, sempre chove em cima, dá uma listigada no produto também, já acelera um pouco esse risco aí de nós colocar o arroz em cima do residual da CCase e ele sentir, né? Ou nem emergir. A questão do prazo, a gente tende sempre da pesquisa aumentar um pouquinho o prazo. É que nem tu falar do herbicida,
Tá, quando dá 2, 3 folhas você aplica, porque a lavoura vai aplicar mais tarde. Claro. Então, tu fala 2 semanas, os caras, uma semana, às vezes começam a te ligar. Mas será que eu não posso aplicar mesmo? Não posso plantar uma semana depois? Os caras estão com a máquina pronta, querem meter bala, né? Claro, O claro, herbicida claro. é como o herbicida. Tu fala 2, 3 folhas, mas será que no perfil do capim não posso aplicar? Sempre tem aquela janelinha ali que a gente tem que dar uma conversada. Né? André, aproveitando essa conversa da resistência, que eu acho que é um tema bastante importante, né? Eu vi algum trabalho, agora eu te confesso que eu não vou me lembrar da onde, tá? Eu tenho esse trabalho salvo, eu me lembro de ter mandado o link do trabalho para o grupo de estagiários da empresa, depois eu tenho como achar ele, mas foi um trabalho feito em área de buva resistente, que no florescimento da buva, e escape em meio lavoura de soja, se aplicar glifosato nessa buva resistente, ela não vai morrer, mas o produto transloca inviabiliza a semente. Tu tem algum contato com esse trabalho, alguma relação dessa informação aí? Tu já viu alguma coisa sobre esse tipo de assunto? Não, realmente não vi, Fabrício. Até dá para buscar isso aí, seria interessante. Mas não. Seria outros produtos usados com outras estratégias, mas não o glifosato na buva. Não teria, assim, uma lembrança agora para dizer que poderia funcionar. Nós trabalhamos no passado com outros produtos. O professor Anderson está dizendo que foi no Paraná esse resultado. Uhum. Eu posso até resgatar ele, talvez o Anderson tenha. Eu não tenho essa informação. Nós trabalhamos com o BioDLS, com outros produtos da soja, isso há muitos anos atrás, e encontramos alguma redução na germinação da planta. Mas aí nós estamos já, como o Júnior falava anteriormente ali, eu vi que ele fez um comentário, né? Um problema de escala, como no tu falaste antes do capim-arroz. Aquele que escapou do pré, escapou do pós primeiro, com problema de irrigação, daí o produtor vai gastar qualquer dinheiro para fazer o bombeiro, né? Que a gente comenta, né? Sim. Aí a tua perda em escala é muito grande. Houve competição, tu gastou dinheiro que não funcionou, e outras implicações. Então, eu vejo assim a planta daninha mais fácil de manejar e principalmente nessa integração no nosso ambiente. Soja, azevém, milho, quem conseguir fazer. Né? Claro. A gente tem essa janela. A Gabi Torino está dizendo ali que viu esse artigo no Mais Soja. Eu acho que foi o mesmo que eu vi. Eu tenho a impressão de ter sido por aí também. Mas, enfim... Pode falar. Eu não vi esse trabalho, até interessante. Eu, particularmente, não gosto muito dessa linha de trabalho, Fabrício. Eu acho que o problema já está instalado. Claro, a gente tem que resolver só. Como a gente acabou migrando um pouco para a parte mais química, né? E eu acho que foi proveitoso, que a gente tem também aproveitar a tua especialidade aí para trazer um pouco mais de informações, trocar um pouco mais de ideia. Mas eu concordo e o objetivo principal da conversa é nós falar do sistema de produção em si e que a rotação de culturas e a integração com a pecuária é que vão garantir a maior eficiência, nós utilizando as ferramentas químicas como uma ferramenta de manejo e não como a solução do manejo. Na verdade, elas estão lá. O que eu costumo comparar? O sistema vai nos criar potencial produtivo e as ferramentas químicas vão mantê-lo, vão evitar que a gente perca. É para isso que elas existem, né? Para proteger os cultivos e não para criar. Tem uma coisa que me incomoda muito quando eu vejo algum folder de produto comparando produto A, B ou C que tem uma expressão que diz incremento de produtividade. Não, está completamente errado. O produto químico não gera incremento de produtividade. Evita que perca. Esse tipo de coisa, esse tipo de marketing me dá coceira. O que cria potencial produtivo é o sistema, é a época de semeadura, é a genética. Agora, as ferramentas químicas são fundamentais, não estou dizendo que a gente não vai usar, né? Inclusive, uma das minhas maiores preocupações em ter sistema de produção integrada é justamente para proteger a ferramenta química, mas a gente tem que ter clareza das coisas, o que nos gera potencial, o que define potencial produtivo e o que protege potencial produtivo. As ferramentas químicas estão aí para isso, seja herbicida, inseticida, fungicida, seja qual for o CIDA. Ele está lá para evitar que a gente perca.
a gente define potencial com outras estratégias. Tá, Como André? aquilo, isso, só dentro dessa tua discussão aí, aproveitando, é como se, eu vou fazer a rotação de cultura com soja para mim reduzir a planta daninha. Na realidade, não é a rotação que vai controlar a planta daninha, né? É a estratégia de controle que tu vai usar, seja Claro. capina, ou herbicida mesmo. E o Júnior estava perguntando, nosso amigo Valmar, lá do Sim, nosso estado, das ciperáceas na soja, acredito eu que seja pergunta, essas resistência, e tem bastante ciperácea resistente, lá em Itaqui e aqui na região, estamos constatando bastante coisa, muito lá no norte do estado, na região com Santa Catarina também. Eu acredito que alguns produtos, né, usados na soja em pré-emergente podem ajudar. A ciperácea resistente é inibidor de LS, mas tem alguns produtos na soja que não são inibidor de LS que podem dar uma ajuda nessa segurada da ciperácea resistente de LS. E se o produtor, aquilo que a gente estava falando, ele vai adotar a rotação de culturas, eu deixo a questão financeira, né, do lado de lá, que é muito importante, mas para claro, reduzir o banco de planta daninha, ele tem que, como é que ele precisa fazer um esforço de guerra para eliminar a planta daninha. Então, tu não vai fazer uma lavoura de soja, né, Fabrício, para economizar. claro. Porque tu vai ter um benefício na lavoura de soja e o benefício na próxima lavoura de arroz. Então, tem então planta daninha resistente, pessoal. Indique aos seus produtores um esforço máximo que puder para eliminar essas plantas daninhas no período da soja. Eu acho que nós temos assim vários grupos, vários produtos na soja que podem nos ajudar a eliminar, principalmente no pré-emergente, essas plantas daninhas. Solução para tudo não temos, né, Júnior? Mas eu acho que a constância e a dedicação e o planejamento e essa multiplicação de conhecimento aí proposta pelo Fabrício, eu acho que é muito importante. Eu gosto de conversar, de dar uma palestra e de participar desse bate-papo de hoje aqui, porque novas ideias, Fabrício, nós temos para fazer trabalho. Claro. Agora, nós começamos hoje, eu esqueci de comentar, começamos os estudos em casa de vegetação, né? Começa o período frio, nós migramos Sim, com a parte do grupo para a casa de vegetação para tentar responder alguma coisa. Nós temos recebido muita semente de capim, de arroz vermelho, de caruru, e de buva para ver se são resistentes, o produtor, enfim, o pessoal, os técnicos, bolarem as suas estratégias para a próxima safra, né? Novamente, põe à disposição aí toda a equipe para fazer esse trabalho. maravilha. Não, eu acho que essa questão dos pré-emergentes no arroz também, né? O foco muito no capim resistente, mas as ciperáceas resistentes também nos obriga a repensar o pré-emergente do arroz, né? Então, serve para o arroz, serve para a soja, o raciocínio é similar, né? Show de bola. Vamos ver o que o Júnior falou de novo. Em algumas áreas de rotação com soja, pecuária, capim, arroz tem piorado. Minha preocupação é a resistência ao glifosato. Eu não sei se tem alguma opinião sobre isso, André, algum trabalho. Eu não tenho essa percepção realmente. Até pela. Tem alguns trabalhos, o Geraldo mesmo está fazendo um estudo de resistência de capim-arroz ao glifosato nas partes altas, né? É próximo de Passo Fundo que foi coletado o material e o Sorbidel tem alguma coisa ali, eu acho que por lado de Cruz Alta, Várzea, nós temos dúvidas. Esses dias chegou um material para nós aqui, de capim, coletado até em Santa Vitória, que teria sobrado após a aplicação de glifosato, mas nós testamos até várias vezes, 2 ou 3 estudos, e eles foram sensíveis, né? Então, era algum problema relacionado à tecnologia ou algum estresse que a planta estava. Os escapes de capim, talvez nas duas ações em pós que nós estamos fazendo na soja, após os pré-emergentes, talvez algumas áreas que a gente viu está sendo economizada a segunda, né? A soja fecha. Eu entendo o produtor e vocês, né, Fabrício, tentam também fazer um equilíbrio financeiro, né, do investimento do Sim, produtor. Mas eu tenho dito, pessoal, para tentar não economizar nessa segunda aplicação, porque nós precisamos
Se o nosso foco é o capim-arroz e o arroz vermelho, nós precisamos eliminar essas plantas. Eu vou usar um termo aqui do professor Érico Webster, de Louisiana, que ele teve aqui já 2 ou 3 vezes, né, nos eventos aqui. Agora, na Abertura da Colheita, ele também compartilhou seu conhecimento. E ele disse assim, planta daninha resistente, nós temos que atuar radicalmente contra ela. Tolerância zero. Eu não quero que volte produto de balde, né? Claro, claro. Mas aqui a estratégia tem que ser bem feita e insistente para nós reduzirmos esse problema. Não é num ano, não é em 2 anos que nós vamos eliminar esse problema, mas é com uma consistência e aquilo que nós falamos no início, né? A integração de estratégias. Tem agora um relato de caso, na verdade, para essa questão do Júnior especificamente, a gente ter em áreas de soja, com pecuária aumentando, com ou sem pecuária aumentando o problema, essa questão vai muito. Júnior, a gente já teve casos aqui da soja piorar, a infestação de área de vermelho também. E daí o que a gente nota? Qual é o grande problema? Geralmente a lavoura, ao se estabelecer, teve algum estresse, ou no final, ou no início, ou às vezes no início tem um estresse por excesso hídrico no início, que dá uma comprometida nas lagoas, a soja já fica mais aperreada, com menos população, já fica com mais espaço aberto, e depois na parte do verão se dá algum veranico, se dá alguma estiagem um pouco mais prolongada, essas manchas que já estavam sentidas do excesso tendem a se entregar definitivamente. Isso, inclusive, agora enquanto tu falava, eu fiquei me lembrando, André, daquela palestra lá de Itaqui, eu botei imagens de drone justamente desse ponto de lavouras que estavam, a lavoura toda verde, mas algumas reboleiras já perdendo as folhas, e era justamente esse tipo de situação. Lagoas que sentiram um excesso hídrico no início e depois qualquer sequinha, elas se entregam, e isso, inevitavelmente, vai abrir espaço para ver sujeira. E como é que a gente está procedendo nesse tipo de coisa? Bem como tu falou, tolerância zero em área de resistência, não tem muito o que pensar. Faz uma aplicação em pré-colheita, não deixa sementar, não deixa essa semente cair, porque daí nesse tipo de situação realmente a lavoura vai ficar mais suja do que era. Então, outra coisa que o pessoal também, alguns produtores que têm um pouco mais de capricho, que já estão com o manejo mais na mão e sobra tempo para ter esse tipo de capricho, fazendo o toalete no entorno das lavouras com um pulverizador postal, o aguador no arroz, por exemplo, antes de entrar na lavoura, até as primeiras horas do dia, geralmente o sereno molha o arroz, para entrar no meio da lavoura se molha até a cintura. Então o que o pessoal faz? Geralmente sai na hora da pegada, vai para a lavoura com um costal, que esvazia aquele costal no atacamar, nos pontos de trilha e coisa e tal, e vai dessecando, evitando que fique multiplicando o problema nos pontos. No caso do arroz, esse tipo de coisa, né? Matar os escapes. E no caso da soja, agora o Júnior está falando ali que é exatamente esse o ponto. Então, foi bom que enquanto o André falava, eu me lembrei desse caso. Júnior, o que a gente tem feito faz uma dessecação em pré-colheita lá e tolerância zero. Só que, de novo, é mais uma aplicação de glifosato. Então, a gente corre o risco, realmente, a preocupação do Júnior é essa, né? De nós usarmos a ferramenta de novo. Tá? Eu confesso que já teve uma vez que eu utilizei, fica muito mais caro, mas tinha no estoque, tá? Que era Clethodim, que daí, como ele é seletivo para soja, né? Apliquei Clethodim porque tinha no estoque da fazenda lá, em vez de comprar um outro produto, usei. Mas a eficiência não é a mesma do que o glifosato, né? Planta grande e tudo mais, ainda vai dar uma ajudadinha ali, vai dar um baque, mas não vai torrar a planta como se a gente dessecasse. Fabrício, eu tenho 2 coisas assim, dentro dessa pergunta do Júnior e também essa tua colocação que eu estava esquecendo, e o nosso tempo está se acabando. Eu vou tentar falar rápido, então. A primeira é aquelas áreas que não são realizadas preparo pós-colheita. Se nós formos nas áreas hoje, possivelmente nós temos um arroz já sementando de novo na Resteva, nós temos capim-arroz sementando, nós temos alguma coisa de caruru já sementando, uma plantinha que tem 10 centímetros já com meia dúzia de sementes, ou um pouquinho mais. Então, toda aquela estratégia radical que nós fizemos, né, durante a lavoura,
nós estamos perdendo agora pós-colheita se não adotarmos nenhuma estratégia. E a outra é aquele trabalho lá do professor do grupo do professor Carlos Schedler, que era lá da Unipampa de Itaqui, ele agora está no IFE, que é aquela questão que ele fez estudos alimentando bovinos com sementes de capim e de arroz vermelho, e depois coletando por 10 dias, né, no esterco do animal, quanto tempo para passar no trato digestivo. Eu sinto muito esse trabalho, porque é um trabalho brasileiro, né, então, com a nossa realidade. E esses dias aconteceu, ele não estou resumindo aí para o teu pessoal, 7 dias no mínimo é o intervalo entre você sair de um campo que pode ter infestantes e até resistentes a alguns herbicidas para um campo mais limpo. E esse dia nos procurou aí um grupo de pessoas, de técnicos, ali de Arroio Grande, em que o produtor, depois de 6 ou 7 anos, tinha voltado para uma lavoura de arroz e tinha capim resistente, e ele disse assim, mas como? 7 anos parado. E daí, discutindo A mais B, ele foi ver que ele tinha o manejo do animal pastejando em todas as áreas e o animal estava infestando a área dele. Então, são refinamentos em algumas áreas, alguns exemplos, que é importante a gente compartilhar, porque pode surgir, sim, a pecuária, acho que o Júnior quis colocar isso aqui antes. Sim, a sim. Seria culpada por infestar essa área, né? Nós precisamos desse time, essa janela, esse ato aí, entre uma área e outra. Ótima observação, André, muito bem lembrado. Até eu fiz um vídeo específico falando sobre isso. O título do vídeo é Os Perigos da ILP. Tá? Tu deve lembrar que eu te chamei para pedir o contato do professor, né, para pegar esse trabalho. Inclusive, eu recebi do orientado, agora infelizmente me fugiu o nome do autor do trabalho, o professor era o orientador dele, né? E ele me passou todo o trabalho. Eu tenho todos os artigos do trabalho completo, inclusive vou repassar para o pessoal que está no nosso grupo do Telegram. Foi uma ótima observação tua, André, quase não ia me escapar, eu não ia me lembrar de fazer esse comentário. Foi espetacular esse teu comentário aí. Só que até o que eu falo no vídeo lá é que a culpa da resistência não é do gado. A culpa da resistência é do mau uso da ferramenta química. Sim, perfeito. O gado multiplicar a resistência é culpa nossa, também não é dele, né? Porque ele vai estercar aquilo que a gente der para ele consumir, né? Então é fundamental essa tua observação aí, foi espetacular. Eu acho que vamos ter que partir para os agradecimentos, falta 1 minuto e pouco, e o Instagram provavelmente vai nos interromper a fala de novo. Então eu queria te agradecer a disponibilidade, 2 horas de conversa, estava preocupado aí que talvez não tivesse assunto para 1 hora. Pô, chegamos no celular, gente. E com certeza, se a gente seguisse falando, ia mais um tanto aí, sem sombra de dúvida. Te agradeço a disponibilidade, André. Show de bola, e vamos seguir mantendo essa troca aí, que é fundamental para o nosso crescimento, sem dúvida também, né? E a gente podendo passar adiante muito melhor. A equipe da estação ali, da Embrapa, está à disposição, e a gente sempre tem tentado bater um papo. Não é fácil sair, né, Fabrício, em função das atividades, mas estamos sempre à disposição ali, e aqueles que têm nosso contato, é diário esse papo aí. Muito obrigado pelo teu convite, sucesso, Tati. Estamos aí na... Maravilha, tá? Só para encerrar agora dizendo que a tua sugestão lá, que iniciou lá naquela palestra de Itaqui, eu estou levando adiante hoje, e estou abrindo as inscrições hoje, fazer a postagem daqui a pouco, de um workshop que a gente intitulou Workshop ILP Terras Baixas. Vai ocorrer dia 14 de maio, completamente online, completamente gratuito. Vou fazer a liberação do link de inscrições agora, após a live. Já vou começar, na verdade, para alguns grupos eu já mandei, já tem algum pessoal se inscrevendo, mas nós vamos começar a criar aí um projeto de um treinamento, um curso de capacitação um pouco mais completo, André. Isso eu devo uma boa parte dessa influência a ti, e te agradeço publicamente. Estamos às ordens. Forte abraço, valeu. Abraço a todos aí. Até mais. Falta 30 segundos aqui, já vai encerrar, então... Só lembrando, pessoal, que eu acabei de falar que as inscrições eu vou liberar em seguidinha, vou botar no link do nosso perfil, tanto do perfil da Pedra Moura quanto do perfil privado, e vou fazer uma publicação com relação a isso também. Então, forte abraço a todos e vamos em frente com novos projetos. Uma boa noite. Boa noite, gurizada.